Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, gestão, finanças e autoconhecimento. E hoje a gente continua na série de planejamento, mas hoje falaremos sobre planejamento empresarial. Então, se você é empreendedor, empresário que quer aprender na prática aqui agora como melhorar a gestão da sua empresa, fazer estratégia, o convidado hoje é especialista nesse assunto, vai te ajudar bastante. Então, fica com a gente aqui que eu tenho certeza que o que ele vai trazer é a experiência da prática do dia a dia, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Pega papel e caneta aí, já se prepara para você acompanhar todo o conteúdo. E antes de mais nada, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, clica no sininho lá para você receber as notificações. E eu quero dar um recado para você. Se você tem dívidas bancárias e quer resolver essa situação ainda esse ano, contate a 100 Dívidas Bancárias, uma consultoria especializada em negociação de dívida que vai te ajudar a quitar a dívida com o banco com até 80% de desconto. Então, vai lá nas redes sociais Sem Dívidas Bancárias ou no www.semdividasbancarias.com.br. Então, nosso convidado é Lucas Mantovani, especialista, consultor especialista do Sebrae, né, que ajuda as empresas aí a se organizarem. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho de você, da sua história, e a gente começa a aquecer os motores aqui para entrar aí nesse mundo da gestão que eu adoro tanto. Obrigado, Márcio. Primeiramente, agradecer o convite seu, da Gabi, para poder estar aqui hoje. Vai ser um prazer estar aqui levando conhecimento, levando experiência e também alguns estudos de caso, né, para empresários aí de todo o Brasil, não só aqui de Jundiaí. Mas vamos lá, né? Eu sou natural de Guaratinguetá, aqui do Vale do Paraíba. Legal. Em 2012, eu fui para Viçosa, Minas Gerais, fazer educação física. Sou formado em educação física naturalmente. Lá eu fiquei 10 anos e aí no ano passado, em setembro, a gente decidiu vir para Jundiaí para continuar o ALI. Né? Então, durante todo esse período, além da educação física, eu cheguei a fazer intercâmbio na Espanha, morei um ano na Espanha e também trabalhei nos Estados Unidos durante quase 10 meses. Em 2018... 7 meses, 2019 mais 3, 4 meses, né? Também trabalhando com futebol. Aí chegou em 2019, a gente teve uma oportunidade de trabalhar numa empresa de suplementos alimentares em Viçosa, e aí foi meu primeiro contato de verdade com empreendedorismo. Legal. Lá eu trabalhei na empresa como diretor, a gente desenvolveu alguns planos interessantes, apesar de que com a pandemia dificultou muito o segmento, a gente acabou fechando, né? Mas foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Legal. Junto com isso, em paralelo, eu fiz uma startup, né, voltada para profissionais de educação física e nutricionistas. A ideia era fazer um aplicativo para profissionais de educação física e nutricionistas num lugar que o cliente deles, né, o paciente, o cliente deles, tivesse acesso a ambos no mesmo aplicativo. Né? Eu também não consegui dar muito segmento, mas eu fui tomando gosto, fui me apaixonando por essa área de empreendedorismo e eu vi que poderia continuar alinhado com a minha missão, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu sinto muito prazer por ser de educação física, às vezes de pegar uma criança, um adolescente, né, poder trabalhar ali com ela, ver o desenvolvimento dela, né, no esporte às vezes ela chega sem conseguir chutar uma bola, por exemplo, tinha muitos casos assim, e depois ela sai podendo fazer algumas coisas. A mesma coisa com o empreendedor. Às vezes ele chega tendo muita dificuldade, não consegue fazer um planejamento básico, não sabe onde ele está errando. E aí, no final, né, de 6 meses, 4 meses, 5 meses, ele está conseguindo se planejar melhor. Ele conseguiu rever todo o processo dele. Né? Teve até uma empresária, um programa lá em Minas, que ela não fez muita coisa no projeto mesmo, no planejamento que a gente criou, porém nas conversas, nas reuniões, ela conseguiu rever toda a parte de compra delas. Ela tinha uma loja de roupa, ela fazia compra em 6 estações no ano, porque ela, além de outono, inverno, verão e primavera, ela fazia uma compra entre estações. Então ela chegava a comprar 6 vezes no ano, ela estava já com um estoque acumulado de 7 mil unidades. Nossa. Então, assim, aí entra aquela pergunta, né? Onde que está o meu lucro? Onde que está o meu dinheiro? Tá no estoque, né? Aí ela reviu toda a possibilidade de compra, então ela terminou o programa fazendo 3 compras no ano. Porque ela viu que não tinha necessidade de tantas compras. Ela passou a comprar, acho que verão, outono e inverno. Entendeu? Então eu sinto muito prazer isso em ajudar as pessoas. Aí veio a pandemia, já ficou mais difícil esse trabalho fora, então eu voltei mais para o estudo de empresa, estudo de gestão. E em 2021, um amigo meu estava fazendo esse programa Brasil Mais no Sebrae, lá em Juiz de Fora.
ele me fez o convite, né? Assim, um convite entre aspas, né? Ele falou o que ele estava fazendo, falou que ia abrir um processo seletivo. E aí eu, até um outro amigo nosso, a gente fez o processo seletivo, passamos, e eu fui trabalhar em João Molevade, é uma cidade perto ali de BH. Tá? Não chega a ser Zona da Mata, é ali Vale do Rio Doce e Vale do Aço. Quem é de Minas vai saber onde é. E ali que eu comecei esse trabalho com o Sebrae. Fiquei até setembro, em setembro eu cheguei aqui em Jundiaí, tô até agora. E aí nesse período aí de quase de 1 ano e 3 meses, já foram quase 80 empresas no ano passado, e esse ano já tô com 25, atendendo mais 25 empresas. Então até o final do ano eu vou ter atendido aí, né, cerca de 130 empresas com o programa. Que legal, incrível, incrível. E a ideia até também é você falar um pouco desse programa, desse projeto aí do Sebrae, que é pouco difundido ainda, talvez quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, mas que legal, cara, esse projeto. E talvez o empresário que está acompanhando a gente ainda não tem noção, não entende o que é, não sabe ali os detalhes, talvez até para poder se inscrever também e ter essa oportunidade aí de ter um apoio profissional, ter um apoio especializado, uma metodologia que vai ajudar ele aí no desenvolvimento do negócio, né? Pelo que eu entendi, ele é bem amplo, né? Ajuda em várias linhas ali a gestão da empresa. Fala um pouquinho desse projeto, desse programa aí. Então, o programa Brasil Mais, às vezes na sua região você pode conhecer como o programa Ali, né? Que é Agente Local de Inovação. É muito conhecido pelos 2 nomes, acho que até mesmo mais Ali, né? Como você falou, ele ainda é um programa pouco difundido, mas que ele traz muito resultados positivos para as empresas. Então, como que a gente foca esse trabalho, né? A gente faz um diagnóstico da empresa, tá? Depois a gente faz um mapeamento de problemas junto ao empresário, e aí nesse momento a gente vai definir onde que o trabalho vai ser realizado. Então acaba sendo extremamente individualizado para a empresa e específico no problema que aquele empresário está enfrentando. Legal. Então eu sempre comento, né? Eu posso atender 5 restaurantes ao mesmo tempo e trabalhar com cada um deles de maneiras diferentes, porque são desafios diferentes que aqueles restaurantes estão enfrentando, são gestores diferentes, são colaboradores diferentes, então tudo isso vai mudar o resultado final, né? Perfeito. Vai influenciar na forma que a gente vai estar trabalhando. Tá? Aí depois a gente tem algumas palestras também durante o programa coletivos que a gente fala, né? São os encontros coletivos, todos os empresários participam. Aí, além do conhecimento, vira um momento de networking também para o empresário, ele ter contato ali com mais 20, 24, 25 empresários. Dependendo da região, tem mais agentes, por exemplo, em Jundiaí nós somos 6. Né? Então, se nós fizermos as reuniões em conjunto, aí o número já chega a 150 empresas, vira um momento de networking também. E dando continuidade, né, a gente mapeou o problema, a gente vai montar um projeto em cima daquele problema. A gente fala que é o protótipo. Para quem aí não conhece o termo e já assistiu aquele filme do McDonald's, né, o Fome de Poder, aquele momento que eles estão na quadra fazendo desenho no chão, trabalhando, aquilo ali é um protótipo. A gente fala que é até um protótipo de simulação, que eles simulam a atuação da empresa, né, da cozinha ali, como que ela ia atuar, e eles vão fazendo os testes. Tanto que eles apagam o chão várias vezes, eles fazem a simulação, não deu certo, apaga até chegar no momento que a gente conhece até hoje. Né? Algo que foi feito lá atrás. Então a gente vai montar esse protótipo. Bem legal esse exemplo aí, cara, porque ficou bem visual, assim, eles tiveram... E hoje essa cozinha ágil dá um resultado gigantesco ainda, né? Não conseguiram superar esse tipo de coisa, muito bom. Tem acho que nos Estados Unidos tem a primeira cozinha do McDonald's e ela tá exatamente do mesmo jeito até hoje. Tanto que foi algo criado há 40 anos e funciona até hoje. Né? Então você consegue trazer a inovação, ela consegue perdurar há muito tempo, mas esse é um caso específico. Às vezes tem outro que você tem que inovar com mais velocidade. Sim. Né? Isso vai tudo depender da especificidade do negócio. E também a evolução do maquinário, né? Hoje, tipo, naquela época, talvez a fritadeira não tinha a qualidade que tem hoje. Sei lá, a estufa de manter ali o negócio quentinho lá e tal. Então, mas legal, cara, que bom esse exemplo. E depois como é que funciona o processo? Então, vamos pegar aí o empresário, toda empresa que pode participar, empresas maiores, menores, como é que funciona isso? Não. Hoje o programa ele atende MEs e EPPs. Tá? Então, infelizmente, MEIs não podem participar do programa, nem empresas que estão categorizadas como demais.
A não ser que a sua empresa esteja como demais no papel, mas ela fature menos de 4,8 milhões no ano. Né? Aí a gente emite uma declaração do contador para falar que ela não fatura aquele tanto. Então é como se ela fosse uma ME e uma EPP. Só está desconfigurada ali na questão contábil. Só está desconfigurada na questão do faturamento, Legal. né? Então, MEs e EPPs de qualquer segmento, serviço, indústria ou comércio podem estar participando. Legal. Cara, e é tão importante essa avaliação, porque assim, ó, a minha história, eu contei em alguns episódios aqui, um pouco dela, né? Então, eu trabalhei em banco por bastante tempo, aí eu aprendi toda a operação bancária, como é que funcionavam os contratos e tal. E aí, quando eu saí para montar uma consultoria com mais um sócio, a gente começou atuando só pontual ali na dívida bancária ou nos produtos bancários que o cliente tinha, que não era nem sempre ele usava a melhor condição porque ele não tinha conhecimento. Acho que a gente quero falar um pouco sobre isso, a questão do conhecimento, né? E depois a gente entendeu que o cara não fazia ali bom uso das linhas de crédito do banco, de produtos do banco, porque ele não tinha gestão financeira. Então o cara faltava ali bastante a organização financeira, processos e tudo mais. E depois a gente foi entendendo que o que pegava quando o cara não tinha gestão financeira é porque ele não tinha uma gestão do negócio. Não tinha um plano de negócio, não tinha um plano de ação, não tinha... Tem empresa que até hoje eu atendo, que quando eu começo a atender o cara, a primeira pergunta, você tem meta de vendas? Não. O cara não tem. Aí você fala, você tem... Quanto que você quer crescer? Quanto que você cresceu nos últimos anos? O cara não faz ideia. E aí o cara vai andando igual caranguejo, de lado, porque não tem essa organização do negócio. Aí com certeza o financeiro ele deixa para o último momento também. E aí muitas vezes ele se endivida ou ele quebra, fecha, né? Tem uma estatística bem grande aí de empresas que quebram nos primeiros anos, né? Por conta dessa falta de profissionalismo, né? De o cara entender que ter um negócio é sério. Não dá pra, tipo, beleza, eu aprendi a fazer esse copo, eu sei fazer o copo, eu sou o melhor fazedor de copo. Mas, cara, empreender é muito mais que isso, né? Então você que tá imerso aí em vários segmentos, fazendo essas consultorias, o que você entende hoje de... Quais são os maiores erros que os empresários cometem na gestão? Ou quais as maiores dores que eles trazem para você aí? O que você está enxergando? Até legal você falar isso do copo, é também entender quem que é o cliente, né? Às vezes você faz essa taça aqui, você é o melhor fazedor dessa taça, mas quem que é o seu cliente? Ele quer comprar essa taça? Perfeito. A quem você vende? Né? Apesar de esse não ser o principal. Hoje os principais entra no que você falou, a questão do conhecimento, então ele fazer a gestão interna da empresa dele, isso... a gente bate muito nessa tecla e vê muito empresário com essa dificuldade. Não consigo gerir, não sei o que está acontecendo. Aí a gestão interna vai abranger estoque, vai abranger compra, vai abranger a própria venda, vai abranger a organização da empresa ali dentro. O outro, acho que o maior vilão, é até difícil de elencar eles e colocar eles numa ordem, mas eu acho que um dos maiores vilões, se não o maior, é a questão da precificação, que aí entra no que você falou, né? Eles vão fazendo e aí vai tendo resultado, eles continuam fazendo, aí o resultado vai aumentando, mas eles realmente não têm consciência do que está acontecendo na empresa. Né? Vão fazendo, chega um ponto que a empresa cresceu, chegou num certo tamanho, que aí começa a fazer falta do conhecimento, começa a fazer falta da gestão, começa a fazer falta da precificação. Né? Perfeito. E o outro é a questão de gestão de pessoas. Incrível, é isso. Que é o ponto que, tanto que no Ali, esse ano, a gente vai ter uma palestra esse mês de gestão de pessoas, porque é um tema, é algo que os empresários pedem muito. Tenho muita dificuldade de gerir de pessoas, estou com problema de pessoal, tá difícil de contratar. Equipe é ruim. Cara, foi um prestador de serviço ontem no escritório. Então, ele chegou lá, ele assim, porque tá dando certo o meu negócio e tal, não sei o que lá, a gente tá correria agora, porque o segmento dele tá crescendo. E aí ele assim, puta, cara, mas, é difícil funcionário, né? Funcionário não vai, os caras é difícil. Você sabe como é. E eu assim, tipo, eu não concordo quando o cara começa a reclamar de que a equipe é ruim, que pra mim é claro que a equipe é ruim porque ele não soube duas coisas. Ou ele não soube contratar, ou ele não treina a equipe, ele não tem um alinhamento com a equipe. Então, Exatamente. Se a equipe é ruim é porque ele tá sendo ruim na gestão dele. Então, ele como gestor de pessoas não é um bom profissional. E aí ele falando assim, cara, mas aí você conversa com a equipe, você treina a equipe, você passa por um processo seletivo, o cara deixa o currículo ali na sua empresa e você coloca ele para dentro sem nem ter uma conversa. Tem empresário que contrata o funcionário
e não sabe nada da vida pessoal. Ele avaliou só o currículo. Sim. Só, o cara estudou na escola tal, na faculdade tal, ele trabalhou na outra empresa, tá bom, vou botar ele pra dentro. E aí não tem um histórico. Eu tipo falo assim, é como se eu tô querendo uma esposa, que a Gabi não ouça esse momento. Tô querendo uma esposa, eu acho uma mulher na rua, falo, onde você mora? Ah, eu moro aqui em Jundiaí. Ah, tá bom, você estuda onde? Ah, eu estudei aqui no Anchieta, aqui em Jundiaí. Tá bom, então vamos casar. Tá solteira? Tá solteira. Então vamos casar porque eu encontrei você. Não faz sentido algum, né, cara? E a empresa, o cara faz isso achando que é normal, tipo, colocar uma pessoa dentro da casa dele ali, e aí quando o cara faz cagada, ele acha que a culpa é do cara. Mas na verdade é dele, né? E inclusive, eu trabalhei isso com uma empresa lá em Minas, que eles estavam muito bem organizados. A dificuldade deles é a questão de contratação mesmo. E eu falei pra ele, tá, você sabe hoje o que você precisa, o que a atividade ou aquele cargo exige hoje dentro da sua empresa? Ele mais ou menos. Então, pois é, a gente fez um organograma de todos os passos da empresa. Depois ele foi colocando, não chega a ser os POPs, né? Mas era a forma de operacionalizar de cada atividade dentro de cada etapa. Tá. Aí, a partir disso, ele foi elencando quais cargos eram responsáveis. Porque isso também é outro ponto. Não adianta colocar o nome do funcionário que está lá. O funcionário, querendo ou não, ele troca. Mas o cargo da empresa ele é eterno. Perfeito. Né? Coloca o cargo. Colocou o cargo, beleza. Essa função aqui, quem que vai fazer? Ah, assistente administrativo. Tá, você vai treinar esse assistente administrativo para essa função ou você quer alguém pronto? Ah, não, essa função aqui eu treino. Então, beleza. Por treinar, o valor vai ser tanto. Só que se você quer alguém que já chegue pronto, resolvendo problemas maiores, vai ser outro valor. É igual no Entendeu? futebol, né? Eu falo muito exemplo de futebol. Quando o empresário fala, vamos contratar aqui e fazer preciso de alguém na vaga. Aí a pergunta é, vamos lá, quanto você está disposto a investir na vaga? Você quer um cara da base, você vai contratar alguém mais jovem, onde você vai treinar, preparar a pessoa e tem um tempo. Então, por exemplo, às vezes um cargo desse aí, dependendo do nível de complexidade das funções, o cara demora aí, às vezes, 6 meses para aprender tudo, desenvolver, né? 1 ano, dependendo da profissão. Ou você vai trazer um cara pronto, só que é igual no futebol. Pegar o cara da base ali, beleza, você paga uma bolsa às vezes, né? Que aí pode ser um estagiário, por exemplo. Agora você quer contratar o atacante que é campeão mundial, Eu mais, uso né? exatamente o exemplo. Eu falo assim, você quer o camisa 10, você quer o Ronaldinho Gaúcho? Hoje não, né? Mas assim, você quer o Ronaldinho Gaúcho, você ia contratar ele, você ia pagar rio de dinheiro. Mas o Zequinha, ele custa mais barato. Sim. O salário dele vai ser mais barato. Né? E aí também é outro ponto. Eu treino o funcionário e depois ele vai embora. Mas aí também entra a questão do ambiente. O que você está proporcionando para ele? Qual Às é a vezes cultura também da empresa, né? a cultura da empresa, qual que é o tamanho? Também ter essa consciência, né? O tamanho da sua empresa, às vezes, para o nível de conhecimento daquele colaborador, o tanto que ele foi adquirindo, às vezes já não é desafiador para ele. Também tem esse ponto e tá tudo bem. Né? Às vezes a empresa não tá grande para ele mais, ele quer alcançar voos realmente maiores. Isso pode acontecer. São ciclos, né? E às vezes entender que a empresa, se ela tá perdendo o profissional, tem que entender também Por quê? E muitas vezes o problema é o dono. O cara, tipo assim, ele não tem uma questão de partnership, ele não pensa em dar oportunidade. Tipo, o cara vai morrer trabalhando na função ali e ele não tem uma visualização de crescimento. A empresa não tem um plano de carreira ali. Isso, plano de carreira. Como é que eu desenvolvo um plano de carreira? Como é que eu desenvolvo bonificações? O cara, talvez, às vezes, tem uma pequena participação. Ou até mesmo, se o negócio vai crescendo e o cara vai entregando mais resultado, por que não, às vezes, você empreender em outro... monta um projeto aqui, uma filial e tal. Então vai muito da criatividade do empresário. Aqui muitas vezes eles não têm essa visão, né? Muito fechado, achando que o cara que está ali abaixo dele é só um custo, né? Ou só é só uma pessoa que está ali para fazer a tarefa, ele não pode pensar, Sim. não pode falar, não pode... Tem empresário que quando o funcionário dá uma ideia ali, acha ruim. Fala, meu, por que o cara tá criticando as minhas coisas? Né? Então, Vê assim, como uma crítica, né? E aí também tem outro ponto, né? Às vezes o empresário, ele incentiva, ele quer ouvir do colaborador, mas às vezes ele não sabe como chegar nesse colaborador. legal. Né? Fica faltando também. Ele não sabe como pedir pro colaborador, como incentivar ele, né? E o que você falou do ambiente é perfeito. A gente vê muito isso também no esporte, a questão do ambiente, né? A gente fala, você pode ter o Messi,
Só que se você não tiver um ambiente propício para ele, talvez se ele não tivesse tido durante toda a carreira dele, talvez ele não tivesse sido o Messi. Exatamente. Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Talvez se ele não tivesse tido um ambiente que auxiliasse ele, que proporcionasse tudo aquilo ali para ele e que fizesse ele se alavancar, ele não teria sido quem ele é. Exatamente. Até no livro Scrum, é a arte de fazer o dobro pela metade do tempo, né? Ele usa um exemplo muito claro disso, que um dos amigos do autor, ele utilizou o Scrum para reformar a casa dele. Ele falou que ele ia reformar a casa dele em 40 dias, se não me engano, 30 dias. Ele tinha um orçamento X, ele não ia gastar $1 a mais, né? E nem ficar um dia a mais com a reforma. Projeto. E ele ia reformar a casa toda. Todo mundo falou, cara, você tá maluco, não tem como fazer isso. Ele falou, não é, vamos ver então. O que ele fazia, né? Ele chegava todo dia de manhã na casa, aí já estava todo mundo lá. Ele usava 15 minutos do dia para entender qual a necessidade de cada um. Então ele fazia 3 perguntas básicas. Ele perguntava o que ele fez ontem, o que ele ia fazer hoje e qual que é o problema que ele estava tendo. Então qual que era a função dele ali? Era resolver o problema. Então se ninguém tem problema para resolver, todo mundo vai executar. Legal. Entendeu? Aí qual que é o seu problema? Pô, o meu problema é que para eu passar a fiação, ele precisa terminar de subir o muro. Vamos colocar assim, né? Por causa da forma de arquitetura dele. Beleza. Então, todo mundo vai lá, vai subir o muro. Na hora que subir, você vai lá e vai passar a fiação. Entendeu? Resolvido. E fez isso, ele não teve problema nenhum. Aí onde que entra o ambiente? Que o vizinho dele quis fazer a mesma coisa. O que o vizinho fez? Pô, vou contratar a mesma equipe. Né? Ele contratou a mesma equipe, só que a reforma usava dele o método. não usava. Aí que entra o ambiente. Não era o mesmo ambiente. Ele achou que a equipe ia resolver tudo. Resumindo, né? O dele demorou, acho que o dobro ou o triplo do tempo, ele gastou o dobro ou o triplo do dinheiro que ele tinha de orçamento. Então o ambiente ele influencia muito. Né? Então quer dizer que eu posso ter os melhores da posição e não performar bem? Sim. Perfeito. E eu posso ter uma equipe mediana e performar super bem? Sim. E a gente tem exemplos muito disso no esporte. O próprio Leicester, alguns anos atrás, ele fez história. Entendeu? No campeonato inglês, que querendo ou não, o time não tinha as estrelas que as outras equipes tinham e ele foi campeão. Sim, mas com entrosamento, Porque o ambiente ele fez a diferença. Perfeito. Né? Aqui no Brasil a gente pode ter alguns exemplos também no esporte, às vezes individualmente também acontece. Porque o ambiente que você coloca aquele colaborador, então trazendo para a empresa, né? O ambiente que você coloca o seu colaborador, se ele não for propício para ele, o cara não vai performar bem. E assim, ó, tem também a questão que a gente vai falar bastante, pelo que eu quero trazer esse ponto, que é a da mentalidade, né? Muitas vezes o empresário, ele tem aquela cabeça que é assim, mas essa função é óbvio. O cara tem que saber o que ele tem que fazer. Mas a pessoa está aqui há 10 anos fazendo a mesma coisa. É óbvio que ele tem que saber fazer a atividade dele. E, cara, não é óbvio. E muitas vezes eu falo assim, cara, se ele soubesse tudo, ele seria seu concorrente. Ele abriria o dele. Ele abriria o dele. Então, assim, e as pessoas precisam de uma validação, de um acompanhamento, de um direcionamento. Qualquer pessoa que você pegar aí, ele sempre vai... às vezes ele pode ser muito autogerenciável, o cara, tipo, ele tem ali, mas um mínimo ele vai precisar de alguém, uma liderança, falando, tá beleza. Essa orientação ela é necessária. Tem empresário que, tipo, o cara entra na sala dele e dane-se a operação. Ele não olha a operação, não olha o administrativo, não olha o comercial, e ele quer que todo mundo entregue high performance. Tipo, a minha empresa tem que ser a melhor porque eu pago o salário dos caras. Não, cara. Se você não organizar e entender ali como melhorar esse ambiente, a cultura, a comunicação, não funciona. E não sei se você já pegou empresas com essa questão, mas os clientes que eu atendi nos últimos anos, aí eu senti muito essa questão da comunicação. Não tem comunicação assertiva. Tipo, as empresas não fazem reuniões. Não tem treinamento, sabe? Então, assim, o cara tá lá, aí o funcionário tá aqui há 2 anos já, ele já sabe o que tem que fazer. Não, mas você faz 15 minutos de reunião com o cara pra alinhar, hoje a gente vai pra lá. Hoje a gente vai subir o muro. Aí, porque ele fala, não, mas ele tem que saber. Não, cara, porque se ele olhar, ele vai ficar reclamando do problema. Eu não vou passar o fio porque não subiu o muro. Aí o cara fala, eu não vou subir o muro porque não trouxeram o cimento. Eu não trouxe o cimento porque eu tinha que carregar do lugar A pro lugar B, eu tô com preguiça. Aí, fulano faltou, não dá pra fazer nada. E aí a obra não fica parada, né?
Fazendo analogia pelo Exatamente. exemplo aí. Então é a Aí, comunicação que muda o jogo. e aí, como não tem a comunicação, não passa pro cara que faltou o cimento. Quem que vai comprar o cimento? Vai ser o dono, né? E Isso. aí, se não chega a comunicação, também não chega nele, vai ficar, chega no final do dia, pô, por que vocês não fizeram? Ah, não Você tinha não comprou o cimento. cimento, Você não mas comprou você não me cimento. avisou. Ah, mas você tinha que saber, a obra é sua. Aí fica nessa. E aí a questão também que eu falo bastante, inclusive na minha empresa lá, é a questão da autorresponsabilidade. Então, tipo assim, é muito normal as pessoas terem essa visão, tipo assim, de eu não sou o culpado, eu não tive, não é culpa minha, a responsabilidade não é minha, é sempre sua. E aí se você alimenta isso na empresa, e começa pelo dono. Muitas vezes o dono não é autorresponsável de falar, eu não faço uma gestão direito. Eu não gerencio o meu time, eu não cuido do profissional, eu não crio um ambiente bom. A equipe é ruim porque eu não estou fazendo bem feito o meu trabalho. Ele vai sempre botar a culpa no outro. Aí, se ele bota a culpa no outro, não sendo autorresponsável, o funcionário vai repetir o padrão do líder. Sim. Então, a empresa é o reflexo do dono, né? Então, assim, é uma frase já que está ficando clichê, vamos dizer assim, mas ela é verdade, porque o dono ele pode mudar todo o ambiente do jeito que ele entra na empresa. Se tá com a cara mais fechada, mais aberta, se você chega mais feliz ou mais bravo, o time percebe, cara. Isso de culpa vale pra todo mundo ali dentro. Tem uma frase que um amigo meu, grande amigo meu, fala sempre, fala assim, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Entendeu? E isso acontece muito, cara. Acontece muito dentro da empresa. Às vezes o cara tem sim, ele tem a responsabilidade de agir daquele jeito, ele sabe como ele tem que fazer, ele foi treinado, aí ele comete um erro, ele vai achar alguém pra botar a culpa. Sim. Isso vai acontecer. Aí pode ser do gestor, pode ser do administrador, pode ser de quem for, mas aí até achar o realmente culpado, já se perdeu tanto tempo, já se teve tanto desgaste que talvez nem vale, não sei nem se vai valer mais a pena. Aí você tem que tomar uma decisão, aí você tem que remediar, tem que tomar uma decisão de última hora, consertar o que aconteceu e continuar, né? E isso é uma outra coisa que os empresários, eu vejo que eles não percebem, que trabalhar com prevenção dentro da empresa é muito mais barato que remediar. Com certeza. Mas isso eu acho que até é uma questão cultural do Brasil, né? Mas não assim, tem o planejamento, né? Então, assim, eu vi uma apresentação, eu não lembro de quem que eu vi essa apresentação, mas que ele estava mostrando o PDCA, né? Então, assim, qual que é a vantagem de você usar o PDCA? E aí, a cultura japonesa e a cultura brasileira. Então, assim, que os japoneses têm essa cultura de planejamento, de preparação, de alinhamento ali mesmo do projeto, né? Dificilmente você vai ver uma empresa japonesa que o cara já chega do nada executando sem ter uma estratégia, né? Claro que existem exceções, como todo lugar, né? E aí, a demanda de tempo, eles gastam mais tempo preparando, pensando, já organizando ali, às vezes fazendo algumas simulações, para quando executar, de conseguir executar com mais energia, né? E aí tem um resultado esperado ali, ou consegue corrigir dentro de um tempo razoável. Aí o brasileiro não planeja, executa muito, mas erra muito, né? Então bate muita cabeça, gasta energia desnecessária, gasta dinheiro, perde ali o emocional, porque às vezes o dono fica nervoso, irritado, acha que não tá dando certo, mas porque ele não teve o tempo de se preparar. Fala que não tem tempo, né? Fala, não tem tempo corrido. Mas, cara, tá corrido porque você construiu essa cultura. Se tivesse parado e pensado, era melhor ter executado do jeito que, sem pensar nos possíveis erros ou situações difíceis, né? Uma coisa que o meu orientador falava muito na graduação era o seguinte, se tá muito difícil de fazer qualquer atividade, para e pensa que tem um jeito mais fácil. Então, se você aí, você fala assim, eu tô sem tempo, igual tem uma empresária que eu tô atendendo, ela falou, Lucas, eu tô muito sem tempo. Aí a gente vai conversando, e ela falou assim, não, eu faço tudo hoje em planilha. Aí eu falei pra ela, tá, mas você gasta quanto tempo em planilha? Isso vai ser até um dos focos nossos no programa. Ela falou, em torno aí de, vamos colocar aí na semana uns 6, 7 horas. Eu falei pra ela, pois é. Se você gasta 6, 7 horas, vamos colocar aí 1 hora por dia, que você fica atualizando planilha da empresa. Você não fizesse isso, fizesse outra coisa na empresa, você vai falar que aí quando alguém te chama para fazer um networking, você fala que não tem tempo, você vai ter tempo. Você vai passar, em vez de você passar 1 hora por dia sentado na cadeira atualizando planilha, você vai começar a passar 1 hora por dia fazendo network tentando vender o seu negócio. Perfeito. Entendeu? Isso é investimento e o empresário não vê como investimento. Entendeu? É planilha. Planilha, cara, é o maior matador de tempo do empresário.
investe num sistema, às vezes Isso. tem sistema de 100, 200 reais, mas pô, mas eu vou pagar um sistema. Tem alguns gratuitos até que funcionam. Pô, Conta Azul é gratuito. Eles têm uma gestão de estoque, talvez não funcione para todos os negócios, mas é gratuito. Entendeu? Então, assim, ó. E também essa questão do. Até pegando essa questão do empresário, da mentalidade dele, que muitas vezes tem empreendedor que ele tem que estar ocupado. Ele pensa que ele está ocupado é sinal de resultado, né? Tipo, horas trabalhadas e tal. E ele não entende o quanto que ele é produtivo, porque ele acaba pegando aquelas funções que não geram resultado, e ele se sobrecarrega por uma economia boa. Por exemplo, a planilha. Às vezes, tipo assim, ele faz todo o processo operacional do administrativo, sendo que ele poderia contratar uma pessoa para desafogar o tempo dele ali com um custo muito mais baixo, com mais chance de dar resultado, porque a pessoa vai estar focada fazendo aquilo. Então, exemplo, o cara faz o financeiro, o cara vende, o cara atende o fornecedor, atende o cliente, treina ou fala com a equipe. Como é que o cara vai conseguir ter êxito nas funções dele se ele não tem tempo suficiente para aplicar com foco aquilo? Não vai dar certo, ele vai só apagar fogo. É o empresário bombeiro. Aí às vezes você fala assim, viu, por que você não, ao invés de você fazer todos os lançamentos das contas, pegar os boletos, abrir o e-mail, por que você não contrata alguém para operacionalizar ou contas a pagar da empresa ou a receber, lança tudo no sistema e você só pega o celular, olha as contas e aprova os pagamentos? Em 5 minutos o negócio que é de 2 horas por dia. Aí entra outro ponto. O cara hoje, ou a cara, né? O empresário ou a empresária hoje, eles fazem o quê? Eles centralizam quase tudo para eles. Quase tudo. Tudo é centralizado. Aí que também vem outro ponto. Ah, eu não tenho tempo, não tem isso. Mas aí quando você olha assim, cara, tá tudo centralizado. Ele faz tudo. Né? Acha que tem 1000 braços, é um polvo, vai fazendo tudo dentro da empresa. Não. Vamos ver aqui, já fiz isso com outros empresários. Vamos colocar também tudo que você faz hoje. Aí a gente vai colocar todos os cargos, todo mundo que tem na empresa e tudo que você faz hoje. Né? Aí a partir dali a gente vai direcionando, isso aqui você não precisa fazer, isso aqui é perda de tempo para você. Que o empresário tem que entender, acho que 2 pontos. Você tem que focar no seu negócio, em fazer negócio e resolver problema para sua equipe, porque é aquilo que a gente falou, quanto menos problemas eles tiverem, mais eles vão performar. E se você precisa estar no campo para fazer venda, você vai ficar na planilha, vai fazer contas a pagar, sendo que você pode chegar no final do dia, só aprovar as contas, você vai pegar ali os últimos 30 minutos do dia ou a última hora do dia, você vai só aprovar e terminar de fazer o que você tem que fazer. Exatamente. Entendeu? E assim, até pegando esse gancho que a gente está falando de pessoas, né? Você conseguir delegar as funções e combinar as coisas, porque às vezes o colaborador que o cara fala, mas ninguém me ajuda aqui, o cara não faz, e aí eu pego para mim e faço. Mas muitas vezes não é alinhada a comunicação. Tipo assim, Lucas, eu espero de você que você faça, a sua função é o gerente administrativo, então o gerente administrativo faz isso. Então eu espero que você me entregue isso. Tudo bem para você? O que acontece? O cara, na cabeça dele, ele espera que você entregue isso. O colaborador que não tá nem na sua cabeça, ele não sabe. E aí, às vezes, ele tá fazendo uma coisa a mais, que ele acha que ele vai te agradar fazendo aquilo a mais, mas ele não faz o que era fundamental pro negócio. Aí você fala, cara, ele gastou uma energia fazendo um negócio que eu não quero que ele faça, e ele não fez o que era importante, mas porque você não falou. Então, aí assim, falta comunicação de novo. E aí o cara conseguir alinhar essas expectativas. Então, ele tirar aquilo que não é benéfico pro negócio dele e fazer o que tem que ser feito. Que tem muito empreendedor que ele ainda ele não tem aquela maturidade, tipo assim, de entender que ele, como dono da empresa, a responsabilidade é dele, do negócio dar certo ou não. E tem coisa que não é legal. E que em algum momento ele pode até pagar para alguém fazer. Só que tem momentos que ele vai ter que ele resolver o problema. Por exemplo, tem muito empreendedor que não gosta de vender. Sim. Só que fala, cara, ou você vai trazer um cara muito bom para você colocar a gestão comercial na mão dele e ele vai resolver seu problema, ou você vai ter que assumir esse papel até a empresa crescer num nível que faça sentido ter um cara bom, um cara com custo que seja compatível, para ele entregar o que você precisa. Mas então você tem que fazer o quê? Se o foco é fazer o dinheiro entrar, é vender, é entregar o seu propósito ali, sua missão, seu produto, seu serviço para o cliente, o que você tem que tirar
que talvez qualquer outra pessoa pode fazer, com menos custo, que é o que pesa. Que aí o cara tem um apego, né? Mas só eu sei fazer a planilha coloridinha aqui. Cara, mas o colorido da planilha não vai resolver. Ou você treina alguém para fazer, ou deixa ela fazer do jeito que der, que tenha informação que você consiga tomar uma decisão e faz o que você precisa fazer. Mas é duro, cara, porque eles não têm essa clareza. Então, consultorias e processos como esse que você participa, ou consultorias que têm essa visão, né, de clarear para o cliente, assim, ó, só faz isso, que eu tenho certeza que vai dar muito mais resultado do que às vezes ficar 2, 3, 5 horas, 7 horas batendo cabeça com coisa que a tecnologia tá aí para ajudar, né? Sim, aí cabe da pessoa, né, usar bem ela. Se ela não souber usar, que contrate alguém e traga alguém que vai ajudá-la. Entra naquilo que você falou mais cedo também. O empresário às vezes esquece de ver o colaborador. Eu entendo que existem problemas com o colaborador. Eu entendo, já ouvi vários relatos que quando a gente ouve assim, fala assim, cara, bizarro alguém fazer isso, né, de falar que combinar com o empresário que vai trabalhar num dia e simplesmente ele fala que não vai. Eu entendo que existe tudo isso, mas também ver que o colaborador ele é um ativo dentro da empresa. E é o que você falou, para eu ganhar mais dinheiro, eu tenho que deixar de fazer essa função aqui. Então, é uma coisa que eu tenho até comentado muito com o Tatiane, que é assim, a gente tem que tirar aquela mentalidade assim, que eu tô gastando dinheiro, não, você tá fazendo investimento. E querendo ou não, você tem que gastar dinheiro para fazer dinheiro. É a mesma coisa. Você vai ter que contratar um colaborador para você conseguir dedicar mais à venda do seu negócio, a fazer networking. Eu preciso de 2 horas toda quinta-feira para fazer um network, para ir num... Qualquer um. Tem BNI, tem Recomendo aqui em Jundiaí, tem Connection, tem a ACE que chama Una-se também, que é muito bom, tem vários dias na semana. Tem o FBI da Gabi. Tem o FBI da Gabi também, que o dela nasceu a questão também na pandemia com o Instagram, né? E aí virou o grupo de network. Então, assim, tem vários. Isso. Você tem que ver onde que você se encaixa melhor, onde que vão ter pessoas que vão poder te ajudar ali dentro daquele networking, né? E buscar isso. Se você precisa de 2 horas, quem que vai poder fazer minha função na quinta de manhã, ou na quarta, na terça, para eu poder estar naquele networking? Entendeu? Porque é isso importante. E aí cabe aquilo que você falou, as pessoas não assumem responsabilidade. Porque muitos ainda, eu vejo que foram fazendo, foi crescendo a empresa e não criou a maturidade da responsabilidade para o próprio negócio. É profissionalizar, porque o que acontece? No Brasil, é muito cultural ainda você não ter uma profissionalização do empreendedor. O cara, ele acontece, assim, não é pensado, né? Em alguns casos, claro que sim, o cara, ele se prepara, ele estuda, ele vai seguindo ali e arrisca. Mas lá fora, por exemplo, quando o cara empreende, o cara muitas vezes já tem um modelo de negócio, um plano de negócio, o cara já ficou alguns meses estudando, pivotando ali o negócio, até que na hora que ele vai para o mercado, ele já está mais pronto, tanto que ele consegue até linhas de crédito, que lá tem essa cultura de incentivar ali as pequenas empresas e tudo mais, né? Aqui no Brasil, muitas vezes o cara empreende porque ele aconteceu algo na vida dele, por exemplo, perdeu o emprego. Aí ele pega a rescisão dele e beleza, eu vou começar a embalar copo. Que alguém falou que era legal e dá dinheiro, eu vou fazer. E aí dá certo, que ele começa a fazer. Às vezes uma senhora lá que teve uma história que eu vi na pandemia que eu achei bem legal, que uma mulher ela recebeu o seguro-desemprego não, o Auxílio Brasil, acho que era R$600. Isso. E aí ela pegou aqueles 600 conto, ao invés de ela gastar, como teve gente que tirou TV, na Casa Bahia ela comprou TV, ela pegou e começou a fazer marmita. Então ela começou a fazer as refeições ali e tal, e daqui a pouco ela viu um negócio. Então já estava faturando ali seus, sei lá, 10, 15 mil reais por mês, já com uma equipe e tal. Então ela começou, e aí ela começa na casa dela, sem muita estrutura, aí ela tem um preço competitivo, porque ela não coloca nada de custo, né? Que é a casa dela normal, no máximo que ela vai pensar, eu compro aqui o arroz, o feijão e o bife, coloco 100% em cima aqui de tudo, e aí bora pro mercado. Dá certo, porque ela tem preço, é bom, o cliente começa a comprar, ela começa a crescer. Só que na hora que começa a crescer, aí começa a dar pau. Que aí ela tem funcionário. Local. Aí ela começa a crescer, aí, nossa, agora eu sou empreendedora, né? Aí, se tem uma mentalidade que não é saudável financeiramente, compra carro, troca de casa, financia um monte de coisa porque tá entrando dinheiro, então eu tô rica.
E aí começa a dar os problemas, porque aí tem problema de gestão com a equipe, que não sabe conversar com a equipe, não tem feedback, é muito pessoal, então fala palavrão, briga com a pessoa, acaba sendo até às vezes meio desproporcional ali do jeito, porque não sabe lidar com gente, não sabe gerenciar o negócio, não precifica certo, e aí começa a ter prejuízo. E aí depois de 1, 2, 3 anos quebra com uma dívida, se frustra, começa a falar que isso é ruim, que a culpa é do governo, do imposto, é dos bancos e tudo mais. Então, tem que se profissionalizar, porque começar desse jeito tá tudo certo, é normal, tem que ser assim, talvez. Mas no meio do caminho precisa ter ajuda. Então, é por isso que é legal, eu quis trazer você para falar mais desse processo, porque tem, que nem, a gente não comentou, mas é gratuito, né? Isso que eu tava pensando aqui agora. Eu falei assim, é gratuito o programa. Então, assim, por que não? Sim. E aí que a conta começa a bater, né? Quando você fala assim, pô, em 5 anos, 70% das empresas que abrem, elas fecham com menos de 5 anos. Mas aí você tem por exemplo, o Sebrae, que é um grande apoiador da micro e pequena empresa, tem o programa Dual de Produtividade. Aí a pessoa não se interessa. Pô, a gente tem um nível de conversão de menos de 5% de empresas MEs e EPPs. Só que como a gente vai entrando em contato com muita empresa, às vezes a gente entra em contato sem querer com o mês. MEI tem um retorno de 80%. Aí o MEI eu tô chutando para baixo. Porque se eu conversar com 100 MEIs, uns 80 a 90 vão querer participar. Porque eles estão exatamente nesse processo, que eles começaram a fazer, e não sabem. Viram um negócio, não sabem, e aí ele pensa assim, pô, teu negócio. Talvez o sustento da minha família vá continuar sendo daqui. Então eu tenho que dar um jeito. E tem muito caso assim, muito caso. Tinha até uma moça de Campo Limpo que a gente não conseguiu atender ela porque ela ainda é MEI. Eu tenho certeza que até o meio do ano ela vai virar ME. Legal. Né? Cara, Mas foi esse o caso. E o que pega também, porque assim, ó, tem empresa que o cara, ele deu certo. Então ele começou, aí ele tá 5, às vezes 10 anos no mercado. Só que ele estagnou no tempo. E ele esse cara tem um risco gigante, que nem nas dívidas bancárias eu atendo muitas empresas. O foco é atender pessoas e empresas, mas a gente tem bastante empresa endividada. E chegam muitas empresas que não é a empresa com 1 ano que se endividou. Porque com 1 ano ele ainda consegue lidar ali com os limites e tal. O que vem mais pra gente são empresas que já estão ali 4, 5, 10 anos. Tem empresas com 30 anos que a gente está lidando ali com as dívidas. E aí o que acontece? Porque por muitos anos o cara conseguiu lidar lá atrás, quando não tinha informação. A gente estava até falando isso nos bastidores, né? E aí o cara funcionou porque o mercado era outro, a gestão de negócios era outra, não era tão competitiva, assim, você não tinha grandes conglomerados aí engolindo o mercado, o preço era diferente, enfim, tinha uma série de fatores que eram diferentes. E aí, às vezes, o cara, tipo assim, tem empresa que o cara fatura R$100 mil há 5 anos. E o cara acha que isso é normal, mas só que ele não entende que existe inflação e o aumento do custo dele aumenta, ele não consegue passar o preço para o cliente dele e ele está incorporando esse prejuízo todo ano. E o principal, que faturamento é diferente de lucro. Perfeito. Eu falo muito para os empresários, eu falo assim, cara, ó, faturamento é um número grande, na maioria das vezes, muito convidativo, lindão na sua planilha. Aí você vai ter um faturamento ali de 50 mil, 100 mil, 30 mil, que dependendo do tamanho da empresa, é um baita do número. Só que se você não tem lucro, isso não serve de nada, cara, me desculpa. Entendeu? Tanto que teve um consultor lá de Minas, ele falou, que eu até comentei com você antes, né, que ele atendeu uma empresa que faturava 300 mil por mês, o cara pensando em expandir, ele consultou o financeiro e falou, cara, se você continuar faturando assim, você vai quebrar. Não tem, aí a resposta, né, não tem como uma empresa que fatura 300 mil por mês quebrar. Não deu outra, 6 meses depois o cara quebrou. Entendeu? Então, assim, faturamento é diferente de lucro. Não tem jeito. Perfeito. Lucro é o que vai te sobrar depois que você quitar tudo que você tiver que quitar. Você pagar todo mundo, custear tudo, produzir toda, guardar um pouquinho para você investir na sua empresa, porque se não investir também não cresce. E as provisões, né? Porque o que acontece muito? Quando o empresário que não tem uma cultura ali de gestão financeira, ele não pensa no futuro. Por exemplo, tem muita empresa que não guarda 13º, o cara não provisiona ali as férias, ou os 40% da multa ali do funcionário se ele for desligar o cara. Ele não faz provisão nenhuma. E aí o que acontece? Ele chegou lá, quanto que deu?
tem na conta, eu tenho 10 mil na conta. Estouro, lucro, transfere para pessoa física e gasta os 10 conto. A conta fica quase zerada ali. O problema é que na hora que ele precisa mandar embora o cara, tem muita empresa que eu chego assim, o cara, tem um funcionário aqui que é improdutivo. Por que você não manda embora? Então, ele tá 3 anos aqui e a rescisão dele eu não consigo pagar. Ué, mas cadê o dinheiro? Você não provisionou? Não, nunca fiz isso. Então, assim, e aí pega, porque aí ó que você vê que loucura. O cara tá com um profissional lá dentro não fazendo nada e o cara sabe que às vezes ele não tem condição de ser mandado embora, então aí que ele senta mesmo no rabo ali ponto, e não né? faz nada, que ele fica desmotivado, porque o cara, tá todo mundo desmotivado. Aí o funcionário fala, então tá bom, você que me manda embora, eu não vou pedir a conta. E aí o cara tá insatisfeito com o colaborador, ele não consegue mandar embora esse cara, porque não tem dinheiro, aí vira um custo também, porque ele não consegue contratar um outro cara para substituir, para ter a performance, às vezes com um custo mais barato, porque às vezes o salário já teve várias correções ali. A empresa não performa, ele não tem o lucro e no final das contas ele só vai colher o prejuízo, por conta de uma falta de provisão, que era só ele pensar nisso lá atrás. E se você está assistindo e não fez isso, tá tudo bem. Importante que você possa fazer a partir de agora. Então, começa a avaliar os seus resultados ali. Tá sobrando dinheiro? Começa a guardar um pouquinho. Seja para reserva, seja para investimento e seja para as provisões. Porque eu estava falando ontem com um empresário, ele estava montando a precificação para apresentar para uma empresa ali o projeto dele, né? Que a empresa falou, eu quero contratar mais serviço seu em outra região, me faz uma tabela. Aí eles conversando, não, porque vai ter um funcionário lá para fazer ele, mas eu não vou ter o funcionário o dia inteiro. Então o cara pode trabalhar metade do período. Eu falei, mas e aí? E se ele falava assim, eu tenho um funcionário que ele vai trabalhar meio período para essa empresa nova e meio período para outra. Então, não considera o dia do cara todo, considera meio dia só. Eu falei, mas e se não tem o dia do outro cara? Se você não colocou no preço aqui o dia desse cara e ele não tiver o dinheiro, metade do dia dele sendo pago pela outra empresa, você vai ter prejuízo aqui. Você tá com o preço ajustado ali, você não... Quem vai pagar a conta do salário desse cara é você, não é o seu cliente. Então você tem que entender o pior cenário. Se você for muito bom na sua logística de encaixar as agendas de todo mundo e os dois pagar um dia e você conseguir ser produtivo para entregar um funcionário fazer para 2 empresas, parabéns para você que você foi bem operacionalmente, você vai ter mais lucro. Só que se você não coloca na ponta do lápis lá, você vai pagar a conta, vai ficar rodando no prejuízo achando que tá lindo, né? Sim. E depois reclamando, meu cliente que é ruim. Não, cara, você não fez o preço no começo. Exato. Aí tem outro ponto, né? A pessoa tá crescendo, ela tá no MEI. Aí ela sai do MEI. Aí ela vai colocar, acabei de sair do MEI, vou colocar o mínimo, né, lá do imposto, é 7%, só que aí depois de um ano ela já tá faturando, mas o imposto aumenta, ela não faz o reajuste e tá sobrando menos, né? E também fica parecendo que a gente só tá dando porrada no empreendedor, parece até que a gente não gosta dos caras, né? Não, mas a gente tá trazendo... mas a gente tá trazendo caso real, gente. Sim. O que acontece, a gente conversa com muita gente. Eu atendi 80 empresas já, tô com mais 25 agora, já tem coisas que eu tô falando que são coisas que eu conversei com os empresários de agora, entendeu? E assim, você também, é para o crescimento seu isso aqui. Cara, eu tô desde o final de 2013 atendendo empresas, e assim, isso que a gente tá falando acontece todos os dias, e são dores recorrentes. E o podcast aqui, cada convidado que vem, quando a gente vai falar de empreendedorismo, tem até um viés, parece que assim, não é bom empreender, mas eu não quero trazer essa roupa que muitas vezes quem consome bastante conteúdo no YouTube, por exemplo, Spotify, Instagram e tal, existe uma narrativa que empreender é muito lindo. Nossa, que é muito colorido, né? Então você vê lá, sei lá, o Flávio Augusto, lá da Grupo Wiser. Bilionário, o cara era pobre, ficou rico. Cara, é incrível. Só que assim, para cada Flávio Augusto que deu certo, tem tipo 1 milhão de outros cara da Silva, que ele falava Augusto da Silva, né? Que deram errado. Por quê? Porque não tiveram o conhecimento, não tiveram preparação, não tiveram ajuda. E aí, é bom empreender, é lindo, é uma ferramenta que socialmente ajuda a sociedade, a economia cresce, o Brasil só vai crescer se tiver empreendedores. Sim. Isso é fato. Só que o empreendedor precisa entender que para ter o bônus de ser milionário, de conseguir ter liberdade financeira, de conseguir ter liberdade geográfica e outras coisas, ele precisa pagar o preço. Então tem cara que começa a empreender e acha que, tipo assim, só porque eu comecei a vender um negócio aqui, daqui 6 meses eu tenho que estar rico.
E se ele for muito bom naquilo que ele faz, ele vai se tornar rico. Mas ele tem que entender que muitas vezes ele tem uma jornada. Então, por isso que muitas vezes o empreendedor desiste e fala que não é para ele, porque ele não aprendeu. E aí o motivo do podcast aqui é trazer histórias reais. Então, assim, você está no front também atendendo empresas, quer mostrar o que os caras estão quebrando a cara para você que está assistindo, falar, pô, legal, eu estou fazendo esse mesmo erro que a empresa que você acabou de falar está cometendo, de não colocar o imposto correto na precificação, de não fazer um planejamento e entender que vai aumentar o imposto dele. Talvez fazendo um planejamento, beleza, hoje minha estrutura eu tenho 3 funcionários. Custo tanto fixo. Se eu atender X, se eu aumentar em 50% o meu faturamento, quantos funcionários eu vou ter no custo aqui? Será que no final das contas vai fechar a conta? Vou ter lucro mesmo assim ou não? Tem às vezes que conforme ele cresce o custo fixo ali, ele não consegue ter esse lucro. Às vezes ele pequenininho dá bom, né? Mas quando cresce, ele tem que ajustar algumas coisas. Eu atendi recentemente uma pizzaria que tinha essa questão do preço. Era incrível o trabalho, só que assim... desde a primeira reunião, eu assim, ó, gente, precisa mexer no preço. Ó, você tem um produto muito top, mas a conta não tá fechando. Então, se você... Ou você vai... o seu ponto de equilíbrio tem que ser tanto, que era o dobro, ou você tem que fazer a redução do custo aqui, aumentar seu preço para ter margem para você conseguir lidar com o mesmo faturamento. Porque se você continuar com essa margem e aumentar o custo de funcionário, outras coisas e espaço, você vai quebrar. Exato. E aí até nessa parte do planejamento, né? Que é aí que entra a questão de faturamento, lucro, etc. E custo. Né? Por exemplo, você tem esse copo aqui, você toma R$1 de prejuízo nele toda vez que você vende ele. Só que você só vende um por mês. E ele traz um monte de venda junto. Beleza, top. Só que às vezes acontece uma mudança de cenário que você passa a vender 1 milhão dele por mês. Você passou a vender 1 milhão dele por mês, seu faturamento vai aumentar em 1 milhão. Vai. Só que você está tomando 1 milhão de prejuízo agora. Entendeu? Por isso que eu falo, faturamento não é lucro, gente. Não é lucro. E aí outra parte também da análise, que até uma consultora lá de Minas contou pra gente. Ela abriu uma hamburgueria, né? E aí como que foi o planejamento dela? Às vezes você toma prejuízo em algum produto da hamburgueria, do restaurante, isso é normal, mas desde que você tenha planejamento. O que ela fazia? Ela tinha o Combo Kids. O Combo Kids dela, ela tomava prejuízo no Combo Kids. Mas que criança que vai sozinha numa hamburgueria? Porque o Combo Kids não é para um adolescente também, é para uma criança com menos de 10 anos. Que criança que vai sozinha, não vai chegar uma hamburgueria, uma criança de 10 anos, tio, me vê um hambúrguer, um combo. Não vai. Não. A criança vai com o pai, vai com a mãe, vai com o irmão, vai com a tia, vai com pelo menos mais 2, 3 pessoas. Vezes, né? Às vezes é a família inteira. Então, às vezes é a criança com 5 pessoas. Com 4 pessoas, né? E aí, em todos os outros lanches, ela tem um lucro dela, tem a bebida, ela tem um lucro dela. Isso que você falou do evento é legal, porque um hamburgueria que a gente atendeu, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, hoje no Brasil, às vezes é difícil vender hambúrguer no horário do almoço, porque o brasileiro vê ir à lanchonete e à hamburgueria como um evento. É um evento social. Isso. Não é como uma refeição, é um evento, cara. Então você não vai sozinho. Exatamente. Entendeu? Tem lugares, tem tipos de restaurante que a gente vê mesmo como evento. Igual, eu, Tatiana, a gente foi esse dia no rodízio japonês, só que a gente foi porque era aniversário dela. Entendeu? Vira um evento, vira uma comemoração. Ah, vamos reunir. Aí você vai reunir, quer comer pizza. Você não vai comprar uma pizza pra cada um. Você vai no quê? Você vai no rodízio. Aí você junta 5, 6, 7 amigos, pô, vamos no rodízio. Né? Vira um evento. E uma coisa legal, já que a gente tá falando de alimentação, a gente estava com um dia que a gente se conheceu. Você comentou essa questão da precificação, que nem sempre o empreendedor que trabalha com alimentação consegue ajustar a precificação do aplicativo. Que às vezes, muitas vezes é um tiro no pé ali, que o cara, ele querendo faturar mais e ter o faturamento, aquele número grandão, ele acaba refém de um aplicativo ali de entrega, né? Sim. E que ele não consegue ajustar o preço dele e ele roda nesse prejuízo aí, né? Então, fala um pouco dessa experiência, desses cálculos que você chegou a fazer. Tava conversando, inclusive, com meu amigo hoje no Instagram, que acho que São Paulo vai lançar um aplicativo aí de mobilidade também, concorrer com o Uber. Aí ele falou, vai ser igual o que fizeram no Rio, que lançaram um concorrente do iFood e não deu certo. Era 0 taxa, tudo. Mas aí o que acontece, né? Que hoje, querendo ou não, o iFood é o
principal que a gente tem player, hoje. Sim. Entendeu? E o cliente, ele falou, não tinha me tocado nisso. O cliente não é do restaurante. Se você tiver uma hamburgueria, se tiver no iFood, o cliente não é seu, o cliente é do iFood, cara. Sim. Entendeu? Então aí o que acontece? Você tem a taxa bem alta, se você não repassar e você vender com o mesmo valor da sua loja no aplicativo, lá em Minas ainda tem outros. No outro aplicativo, cara, você vai tomar o prejuízo. Tem empresários que falam assim, mas eu faço isso como divulgação. Vira uma divulgação também, vira uma plataforma de marketing ali, que você dá cupom, às vezes quem não conhece seu produto vai começar a conhecer. O aplicativo, o iFood é um puta parceiro do empresário, ele é um puta parceiro, cara. Até meu amigo falou, cara, hoje o empresário vende menos direto do que pelo aplicativo. A maior venda deles às vezes é no aplicativo. Sim. Só que aí tem esse repasse. E também tem outro ponto, se você calcular diretamente, você vende essa água pelo iFood por R$10, você vai ter lá, vamos supor que a taxa seja R$30, 30%. Se você colocar R$13, você ainda está tomando prejuízo, tá? Porque eu já fiz a conta, você tem que reajustar 42% em média ali para você ter o lucro. Porque se você vender a R$13 e tirar 30% de novo, você vai tirar R$3,90. R$3,90 vai dar 9,10, ou seja, você já está ganhando menos do que o outro. Se você fizer isso com consciência, pensando que você está usando a plataforma como marketing, beleza. Só que aí tudo vai da estratégia. E tem que ser entendido o quanto que é essa venda. Porque se o carro-chefe do cara, a maior venda vem do iFood, ele tem que ajustar. Ele tem que ajustar, porque muitas vezes o lucro que ele tem na operação dele normal ali de telefone, WhatsApp, cliente que vai presencialmente, não banca. O lucro que ele tem ali, por exemplo, ele tem uma margem de 30% no presencial. Então ele toma prejuízo numa linha, mas na outra ele ganha. Só que muitas vezes é desproporcional, né? E nem sempre gera o resultado de marketing que ele quer, porque às vezes o cliente conhece ele, mas o cara compra sempre pelo iFood e não compra. Que vem, às vezes tem gente que coloca lá, ó, peça aqui, desconto na próxima compra e tal. Mas tem gente que é acostumado com o aplicativo. O cara não vai ligar na pizzaria e falar, viu, eu quero falar na pizzaria. É tão mais simples pegar o celular e fazer a compra, então ele tem que entender, porque às vezes ele tá realmente plantando um prejuízo grande aí. Sim. E aí tem outro ponto, mas eu não vou ligar, vou mandar mensagem. Só que aí você mandar mensagem pra pizzaria que você não tem o número, você tem que adicionar, colocar o nome. Você fala, puta, vou ter esse trabalho todo, sabe? O aplicativo já olha ali, pô, tem essa aqui, deram um cupomzinho aqui hoje de R$10. Mas tem a entrega. Pô, mas os R$10 aí... Compensa a entrega. Então fica elas por elas. Sim. Então toda essa estratégia tem que ser realmente pensada. E é o que você falou, eu vendo mais pelo iFood que no meu. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a dica aí, ó. Já vi outras pessoas fazendo isso muito com doce. Vou reajustar a minha loja física para o mesmo preço do iFood, que aí se a pessoa onde quer que ela compre, ela vai estar comprando o mesmo valor. Ou seja, ela não vai perceber que há essa mudança de preço. Entendeu? Isso. Tem pessoas que percebem. Porque a pessoa vai lá e pede no lugar. Eu às vezes faço isso. Eu entro no iFood, né, com a ideia assim, pô, o cara reajustou o preço, vai estar mais caro. Aí eu vou tentar achar o estabelecimento dele. Às vezes a gente acha. Hoje tem muita empresa que já nem tem mais, só vende mesmo pelo iFood. Então, tomara que vocês tenham feito essa conta e colocado esse percentual. Aí tem outro também. Entrega pelo iFood, você vai ter a taxa mais alta. Se você não entrega pelo iFood, a taxa é menor. Entendeu? Mas aí tem um problema, você tem o motoboy. Você tem empresas hoje em Jundiaí terceirizadas que oferecem esse serviço. Porque eu sei que teve uma empresária que eu atendi, eles faziam isso. Ele fala, cara, diminui em muito a taxa. Às vezes o cara pode ter o próprio motoboy ali e entender que ele pode ter essa estrutura, porque dependendo do volume, é mais vantajoso ele ter o próprio motoboy. Então, assim, e uma coisa que a gente conversou também, na questão da experiência do cliente também. Então, quem é empreendedor, às vezes fica só voltado para o preço, né, para o custo das coisas, e ele não entende a experiência. Um exemplo que aconteceu esses dias comigo. Eu sempre peço numa pizzaria, que eu gosto bastante aqui de Jundiaí. Cara, esses dias a gente pediu e o cara veio entregar, a pizza veio torta, cara. Então o queijo veio tudo num lado lá. Aí, assim, às vezes o empreendedor é um puta cara que ele vive a pizza, ele curte, ele faz com o maior carinho. Aí ele, por conta de ele não ter um custo de um funcionário lá dentro, um motoboy, e ter ali, ou seja, freelance, ou contratado mesmo, ele coloca no aplicativo, paga mais caro por isso, então ele já pode ter um prejuízo financeiro por conta de não...
E aí o pior, né? O cliente, no final, ele perde o cliente por conta de um cara que não tem nada a ver com o negócio dele. Quer dizer, eu olhei pra pizza e falei, puta, cara. Eu brochei, falei assim, nossa. Cara, que merda, eu vou comer a pizza toda murcha aqui, vai ter torta. que dobrar ela. E aí, assim, às vezes numa dessa eu fico. Imagina que é a minha primeira compra. Eu falo, meu, que merda de pizzaria, nunca mais vou comprar aí. O cara perdeu uma venda, um cliente recorrente ali que poderia ser, por conta de uma entrega, sabe? Que não teve um alinhamento, uma conversa. Então é muito E uma coisa que eu isso. comento com os empresários é o seguinte: um cliente que teve uma experiência ruim, talvez ele tire 10, 20 clientes seus. Sim. Mas às vezes você vai ter 10 clientes com experiências excepcionais e esses 10 vão trazer um cliente. Exatamente. Entendeu? Porque não é a maioria dos clientes que são propagadores. Né? A maioria não é, a maioria das pessoas não é assim. Mas tem um ou outro que é aquele cara assim, pô, eu vou comer uma pizza aqui também, eu vou te mandar, pô, o Márcio gosta de pizza. Ô, Márcio, comendo essa pizzaria aqui é top, cara, vai lá também. Ou ele faz a propaganda na hora, né? O cara tava pedindo, eu sempre peço na sua. Não, pede nessa sua não, pede no cara lá que o cara é top. Mas assim, ó, hoje a gente... acontece muito, né? Hoje as pessoas, principalmente na internet, gostam de criticar, né? Você vê ali qualquer coisinha lá, não gostei do que você falou agora da pizza, eu sou o cara contra a pizza. O cara já vai encher de dislike lá, querer cancelar e falar um monte. Mas elogiando, são poucas pessoas mesmo. Tem a questão da métrica do NPS lá, né? Que o cara que é um defensor da marca, é tipo, o cara nota 9 e 10, né? Então, quer dizer, de 8 para baixo, ninguém vai defender você. Ninguém vai te indicar, né? E de 6 para baixo, as pessoas vão te massacrar ali. Detrator, então, assim, né? o 7 e o 8, ele é neutro. E, tipo, teoricamente, 7 e 8 pelo padrão, né? Já é, tipo, é bom, né? Pô, é muito acima da média, né? A gente aprende que é muito acima da média, mas na realidade não é. Não. Pra você indicar e colocar o seu ali, porque eu tô colocando o meu na reta, né? Ó, come lá que a comida dele é boa. Ou o serviço dele, o atendimento dele. E às vezes ninguém quer se expor também, né? Porque às vezes eu te indico, você não faz um bom atendimento. Aí o cara vai vir brigar comigo. Ô, Marcelo, você indicou o cara lá, o cara... Exato. Ferrou, né? Isso é outro ponto também, né? A indicação, às vezes, leva mais o nome de quem indicou do que o indicado. Sim. Entendeu? Você faz a indicação. É exatamente isso. Pô, mas você falou... Pô, o cara não entregou. Entendeu? Cara, eu, por muitos anos, a minha consultoria aqui na região de Jundiaí sempre foi por indicação. Depois que a gente personalizou, estruturou o processo para fazer aí atender nível Brasil, né? Então hoje a gente atende nível Brasil. Mas que a indicação ela é o melhor processo, tanto que o grupo de network é isso, né? Você conseguir ter pessoas que possam te indicar porque confiam em você, confiam na sua pessoa, no seu trabalho, nos resultados que você entrega. Então, a cultura do boca a boca ainda é o melhor marketing, né? Aquilo que dá mais resultado. Sim. Só que de maneira diferente, né? Antigamente, até que a gente estava conversando nos bastidores, né? Era mais no sentido de que não tem o outro. Então, a pessoa consumiu aquele produto, ela vai te falar, pô, não sei onde que compra esse copo. Ah, mas eu sei, lá no fulano ele vende. Beleza, hoje em dia não. Hoje em dia, onde compra esse copo? Pô, cara, você tem até no network que eu participo, ele até comentou comigo, falou assim, cara, Lucas, o Brasil é um dos países que tem, se não que tem mais competitividade, cara. Você tem uma coisa que você tem 20, 30 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, onde que vai ser o diferencial? Como você atende o cliente. Então, cada um tem que buscar o seu diferencial. A gente fala assim, o que é o diferencial? Até a Cris Arcangeli, ou Arcangeli, não sei como pronuncia o sobrenome dela, ela veio na ACE, num evento que teve no ano passado. E ela falou justamente isso. Esse ano ela veio também. Esse ano ela veio também? Não vi. Eu vi que vai ter uma palestra boa aí na ACE no Café do Empreendedor. Acho que vai ter agora em março. Vai ter uma palestra muito top aí. Esqueci o nome do professor, mas ele vai vir, ele é muito top. E ela falou exatamente isso, que a gente tem que buscar, o empreendedor tem que buscar o que é diferencial. E diferencial não é fazer malabarismo, não. Às vezes é uma coisa pequena. Essas empanadas que eu atendi, infelizmente eles mudaram de ramo. Eles entregavam empanado porque era uma coisa deles, entendeu? Eles colocavam uma mensagem, deu um problema de entrega, eles tentavam resolver. Teve uma vez que ela contou que chegou gelado uma empanada pro cliente, o cliente comentou com ela, ela fez questão
de ir na casa da pessoa, ou ela mandou uma mensagem, não lembro, enviou uma cartinha para a pessoa pedindo desculpa que ela aconteceu, que ela podia pedir de novo, que eles iam enviar para a pessoa. Então, tudo isso faz diferença, envolve a experiência do cliente. Porque a maneira que a gente fazia negócio antigamente é diferente de hoje. Aquela máxima, né, que para mim deveria ser a mínima, de que eu sempre fiz assim e deu certo, para que eu vou mudar? Isso tem que acabar, cara, porque não dá, não é mais assim. As coisas estão mudando cada vez mais rápido. A gente tem uma tecnologia, tem até pessoas que falam assim que a velocidade da tecnologia ela dobra, né? Então, assim, a evolução que demorou de 1900 para 1950, ela demorou precisou só de um salto de 25 anos depois. Então vai ficando cada vez mais rápida temporalmente. Sim, perfeito. Né? Então, se a gente está vivendo num mundo que hoje a gente tem um chat GPT que faz tudo para você. Sim. Tem gente escrevendo livro com o chat GPT para mostrar a diferença. Criando programa, curso online. Me monta o curso online com qual tal tema. O cara usa o design lá, pensa na estratégia, joga no outro aplicativo que faz a imagem. Então, assim, é muito louco. Mas aí a gente está voltando para um processo assim, ó. Por muito tempo era o artesanal, era o normal. Então, exemplo, sei lá, o cara tinha um açougue, tinha a feira, tinha e aí, conforme foi esse boom das coisas sendo juntadas, aí sumiu, começou a quebrar, né? Porque os mercados e os negócios automatizados é mais prático. O que é mais prático? Mais rápido e mais prático é isso aqui. Hoje já voltou aquela questão do gourmet, do artesão, do que o cara faz de forma personalizada para você. Exato. Não é mais industrial só. O industrial a gente não é mais legal. O legal é quando o cara fala assim, ó, vou colocar o nome do Lucas aqui no pedido, vou chamar o Lucas pelo nome aqui, eu vou montar algo para ele, eu vou humanizar o processo, porque hoje a gente vive num mundo onde a automatização ela tá vindo com muita força, em todas as linhas, tanto que hoje você tem robô para fazer tudo, atender o cliente no WhatsApp, para responder um comentário, para direcionar uma ligação, para fazer um livro, só que a humanização que é o diferencial. E aí muita gente não tá entendendo isso, que tipo assim, cara, muitas vezes você ganha uma indicação, uma recorrência, só de chamar o cara pelo nome. De não errar o nome de um cara. Às vezes uma pessoa que tem um nome diferente, se você não errar o nome dela, ela já vai falar, pô, gostei de você. Exatamente. Só que tem gente que não tá nem aí, tanto faz, o problema é dela que tem um nome feio. Não, entendeu? Tipo assim, tem que entender que por trás de a experiência vai valer muito mais a pena agora. E aí quem se diferencia de forma gerando experiência tem mais margem, tem mais resultado e consegue crescer mais. E é engraçado, né, que a gente, igual você falou, né, a gente estávamos no momento de artesãos, então o que foi o diferencial? Quando você entregava rápido. Agora a gente voltou, você não quer mais só entregar rápido, você quer personalizado de novo. Exatamente. Entendeu? E tudo vai ser, assim, aquela questão, né, que nada se cria, né, você vai tem uma evolução, mas ela é uma evolução que traz uma inovação, mas ainda assim a história lá atrás se mantém, né? Se você tem assim, a roda foi criada, aí hoje a roda ela pisca, ela tem vários designs diferentes, mas ela ainda é uma roda. Então, assim, o conceito por trás daquilo ainda é estrutural, vamos dizer assim. E aí o empresário tem que entender como é que no mundo de hoje tão competitivo, né? Que uma das coisas que a gente estava conversando no bastidor também, que lá atrás o cara que fazia, eu sempre fui assim, faço a gestão da minha empresa num caderno e funcionou por 20 anos, agora eu não vou mudar. Cuidado. Porque lá atrás você não tinha internet. Então você podia ser, você era o único da sua cidade. Então você podia ser muito ruim naquilo que você faz. Se só você faz, o cara era obrigado a comprar com você. Só que hoje o cara clica aqui, o cara compra o mesmo produto da China, dos Estados Unidos, da Índia. Ele tem, às vezes, no Brasil, em 10 regiões diferentes, um cara que ele é melhor do que você, mais estudado que você, mais preparado que você, com um preço melhor que o seu. Você vai quebrar, cara. Então, você precisa entender que tem que ter essa mudança e entender como eu vou entregar o meu melhor resultado com uma experiência. Porque, no final das contas, as pessoas querem experiência. E não só de produto, mas de pessoas também. O serviço que você vende como pessoa. Antigamente, você poderia ser o melhor mecânico da sua cidade, então todas as mecânicas queriam te contratar. Hoje é mais fácil pro cara te trazer uma pessoa, é mais fácil trazer de fora. E tem tipo de serviço hoje que você faz online, não adianta você ser o melhor da sua cidade mais.
Entendeu? Às vezes o cara hoje no Nordeste consegue contratar alguém de São Paulo e vice-versa. Isso. Né? Tem, por exemplo, a consultora que eu tenho contato lá, eles têm uma parte da operação que é só remoto que eles contratam. Né? E tudo isso influencia e tudo isso mudou, tudo mudou. E está mudando cada vez mais rápido. E o que você falou de ter esse contato de humano, ano passado a gente teve uma palestra bem bacana no evento do Sebrae, do Cris Santos. Ele é top voice do LinkedIn e ele fala muito sobre LinkedIn. Legal. Né? E aí ele falou que está tendo uma mudança. A gente está deixando de viver o B2B e B2C para viver o age to age, que é o human to human, de humano para humano. As pessoas não estão mais... elas perceberam que elas não compram do CNPJ. Legal. Elas perceberam que elas compram de uma pessoa. Então isso está muito mais forte. Então quem que é aquela empresa? Igual a gente teve agora alguns casos, alguns escândalos, né? De trabalho análogo à escravidão, de algumas empresas, algumas vinícolas e etc. Então as pessoas estão se importando mais. O que é essa empresa? O que ela faz? Como que ela trata os colaboradores dela? Quem que é o dono dessa empresa? Quais são os valores dele? Porque apesar de estar comprando ali no produto final de um vendedor na loja da Apple, tá, mas quem que é o cara que criou? Quem que está lá em cima, na ponta do negócio? Né? Então isso está cada vez mais. E aí se você acha que no seu pequeno negócio, na rua da sua casa, que você está produzindo aí como MEI, isso não é importante, você se engana muito, porque isso é muito importante. As pessoas vão comprar não só porque elas gostam do produto, mas por afinidade a você. Às vezes pode ter alguém com um produto melhor que o seu, mas como você tem um atendimento cliente melhor que o dela, você às vezes consegue vender mais. Porque faz muita diferença a forma como você trata a pessoa. E a autoridade que passa também. Então, exemplo, às vezes você vê... hoje, na era da internet, né? Tem muita gente que a gente conversa assim, que no offline o cara é... ele é incrível, ele faz o trabalho ali, é excelente, tem muito conhecimento, o cara manja muito o que faz. E aí ele fica puto, porque às vezes tem um cara que conhece metade do que ele sabe, faturando, ganhando muito mais dinheiro que ele na internet... E ele fala, cara, mas por quê? Porque o cara, ele passa mais autoridade que você. Então, a pessoa que olha lá fala assim, eu vou contratar o A ou o B? Ah, mas o cara se vende melhor, então eu vou contratar melhor ele. E às vezes não é, ele compra uma coisa e poderia ter uma outra performance. Então, é importante você entender essa questão do que você passa. A imagem, ela tá muito atrelada a isso e a comunicação também, né? Então, é muito importante. Você estava falando essa questão do... pessoas compram de pessoas. Tem um livro do Lobo de Wall Street, lá o George Belford, que ele fala que para alguém fazer uma compra perfeita, você tem que conseguir 3 10 do cliente. Então o cliente ele vai avaliar primeiramente você, então ele vai te dar uma nota de 0 a 10. Quanto mais alto, perto de 10 ou 10, ele já vai dando um check ali para ele comprar de você. Depois que ele passa você, ele vai olhar a empresa. Então ele vai entender se essa empresa ela é boa, se ele vai dar uma nota 10 para a empresa que você está representando. E por último, o produto. Porque em algum momento, às vezes você está vendendo o melhor produto do mundo, mas aí o cara não gostou de você, ele vai comprar esse produto numa outra loja. Por exemplo, vou comprar um celular. O cara chega lá, eu quero comprar um iPhone, mas o Lucas me atendeu zoado aqui, eu vou numa outra loja comprar um iPhone, porque o produto eu dei um 10 para ele. Porque eu dei um 10 para a Apple, por exemplo. Mas a gente vai falar, não, eu dou 5 para a Apple, eu prefiro o Samsung. Então eu não vou, por mais que eu ame o Lucas, se o Lucas não tiver um Samsung para me vender, eu não vou comprar, porque eu não gosto da Apple, por exemplo. Exato. E aí, quando o cara consegue os 3, 10 ou mais próximo disso, a venda é certa. Porque o cara, ele já está convencido, você já passou a credibilidade que você manja do celular, que se você é um cara bom e tal. A empresa, eu compactuo com a comunicação dela, os valores dela e a proposta dela. E o produto, resolve meu problema. E aí o cara dá os 3, 10 lá e compra. Então é bem legal esse fator. Tanto que hoje, quando você tem um colaborador de uma grande empresa que ele faz algo, vamos colocar alguma cagada, né? As pessoas hoje vão na internet e perguntam, pô, a empresa não vai se posicionar com relação a esse colaborador, não vai se posicionar com relação ao diretor, não vai... Entendeu? Sim. Então tá tudo assim. E um caso que aconteceu até lá nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá, ó, pra você ver como que é essa questão do atendimento, como as pessoas prestam atenção. Né? Os treinadores, eles deram um treino, acho que não sei se foi campeonato, o que foi, eles foram no Chicken Inn, né? Que é uma rede de frango frito que tem lá, mas não é igual ao KFC. É só sanduíche mesmo de frango frito. E aí eles comeram, normal, eles estavam com o uniforme do clube, né?
Aí eles terminaram de comer, deixaram a mesa toda zoada, toda suja, copo, tudo sujo. Cara, você acredita que não foi nem funcionário, foi uma pessoa que tava comendo lá, viu que eles estavam com a camisa do clube, ligou pro clube e falou, ó, vieram uns treinadores seu aqui, não sei, alguns colaboradores do clube, deixaram tudo zoado, tudo ferrado aqui, tudo sujo. E aí os coordenadores nós foram lá e chamaram a atenção de quem... Como não sabiam quem era, chamaram a atenção de todo mundo que tinha acontecido. Então as pessoas prestam atenção. Sim. Né? Isso também é importante. Por isso que às vezes a gente comentava, né? Estágio na faculdade, às vezes a gente ouvia, cara, ó, você tá trabalhando ali, trabalhava em academia, né? Sai da academia, troca de camisa e vai, né, tomar sua cerveja, vai fazer isso. Porque querendo ou não, leva Você veste a camisa o nome no da negócio, empresa. Você tem um nome nas costas, né? Então... E aí vem como se fosse a indicação, né? Não vai o nome seu, muitas vezes vai o nome da empresa. Entendeu? Da mesma forma que a empresa, quando é uma empresa consolidada, ela abre portas, mas aí essa responsabilidade também com o colaborador é grande. Eu trabalhava num grande banco aqui no país, tinha treinamento lá, olha, cuidado com o que você vai posicionar. Que eles falavam assim, ó, que eles não poderiam mandar. Hoje já acho que tá mais. A política já é diferente, mas na época tinha essa questão, não vou poder te mandar embora por uma postura sua no Facebook, por exemplo. Nitidamente, né? O cara podia falar, eu te mandei embora porque você fez um post falando mal do presidente, por exemplo. Sim. Não podia fazer isso, até por uma questão ali, às vezes, de sei lá, o cara poder colocar a opinião dele pra fora. Hoje eu sei que deve ter mudado a política porque é muito mais aberta essa questão. Mas tinha esse negócio, porque não era o Márcio, era o Márcio do banco tal. Exato. Entendeu? Então, assim, se eu fizesse uma política contrária ao que a empresa estava buscando... quem me conhecia falava, olha lá o cara do banco tal, ó, então se ele fizer tal coisa tá errado. Então a empresa tinha esse olhar, e muito empreendedor não tem esse olhar para os funcionários, fala, deixa o funcionário fazer qualquer coisa, tá tudo certo. E não, cara, porque numa dessas você se queima por uma pessoa que você nem é sua culpa, mas porque se você tem que comunicar isso de uma forma aberta para que não tenha esse tipo de problema. É indiretamente sua culpa, né? Porque aí entra aquele ponto, né, de responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade como dono da empresa? Treinar o colaborador, oferecer o ambiente para ele, tal. Qual que é a responsabilidade dele? Executar aquilo ali com perfeição. Perfeito. Ponto. Se cada um fizer a sua responsabilidade, cara, ninguém tem problema. O combinado não sai caro, né? Exatamente, o combinado não sai caro. E aí entra o outro ponto, né? Hoje, por cultura, a gente está cada vez menos assumindo menos responsabilidade. Então, assuma sua responsabilidade. Fez a cagada? Cara, assume. Não, eu fiz a cagada mesmo. Fui eu, não sabia. Ou fala assim, não sabia que era para fazer desse jeito. Fiz do jeito que eu achei que era o certo. Não era, desculpa. Vamos reverter essa situação. Só que existem problemas e problemas, né? Às vezes um problema é simples de ser resolvido. Sim. Foi uma máquina que deu problema, foi uma caixinha que foi vazia, tal. Mas tem problema, dependendo da empresa, porque existem também profissões que às vezes um problema ferra a empresa. Sim. Por exemplo, contabilidade. Tive muitos contatos com algumas contabilidades. Um erro, dependendo do colaborador da contabilidade, pode gerar uma multa ferrenha para a empresa. Exatamente. Entendeu? Então, tem isso também. Existem responsabilidades e responsabilidades? Existem. E você tem que acabar com elas. Você tem que estar preparado para lidar com isso, né? Então, conforme você cresce, tem que se preparar. Porque eu já vi essa questão de custo, né? Às vezes o empresário, ele olha para alguns profissionais e acha caro. Um exemplo, um jurídico bom, um contador bom, um consultor bom, setores estratégicos ali do negócio, só que ele não entende o prejuízo que ele pode ter. Porque às vezes o cara tá dobrando o preço ali desses prestadores de serviço ou da equipe mesmo, só que o prejuízo é tão maior que ele poderia ter que isso acaba sendo barato. Ele tem que entender qual jogo que ele vai jogar. Porque tem um momento que você vai ter profissionais ali que vai te atender. Você vai jogar uma Série D do Campeonato Brasileiro, cara, você tem um nível de profissional ali. Você não vai dar para trazer o Cristiano Ronaldo para jogar a Série D. Aí você sobe para a Série C, você tem que ter outro nível de profissional. Tanto que você vê times, sei lá, que sobe da Série B para a Série A, às vezes troca o time inteiro. Até o técnico, às vezes, sobra pro coitado, né? Porque às vezes ele não tá preparado nem emocionalmente, ele não tem estrutura, ele não tem experiência. E é necessário você saber que jogo você tá jogando. Porque às vezes você tá querendo ganhar um campeonato na Série A com um time de Série D.
Não tem como. Ou você tá com um time de Série A jogando a Série D com um custo absurdo que você vai quebrar também, porque você não tem condição. O cara vai desmotivar, vai abandonar. Tem muita empresa que perde talentos por conta disso, por não ter estrutura e não saber o jogo que tá jogando. Então, é muito importante. Cara, o tempo passou voando aqui, eu adorei, assim. Já deu? Curto demais falar sobre gestão, sobre finanças, porque é algo sobre empreendedorismo. Eu acredito que é o que vai mudar o Brasil. Então, quem pensa que é político, que é alguém que vai ajudar, não é, cara. Quem vai ajudar o Brasil a melhorar são os empreendedores, porque empreender faz com que você tenha a possibilidade de geração de riqueza. A geração de riqueza gera crescimento para todo mundo, gera mais recolhimento de impostos, mas o político vai roubar. Cara, vai roubar se você votar errado, vai mudar se você não acompanhar, se você não cobrar. Mas tudo vai crescer com as empresas crescendo. Então, você vê aí as nações mais desenvolvidas do mundo são as que mais têm empreendedores, que mais têm negócios, que mais têm gestão, planejamento e organização. Então, por isso que essa é uma bandeira que eu defendo, que eu vivo isso no dia a dia, e faz sentido eu estar aqui no podcast por conta disso, trazendo pessoas que nem você, que deu uma aula aqui sobre o dia a dia, várias dicas. Então, se você acompanhou, coloca nos comentários aqui o que você mais gostou, qual a dica que o Lucas trouxe, ou comentário. Pô, tô passando por esse momento que ele falou aí de estar perdendo dinheiro em algum lugar, ou não tá conseguindo gerenciar o time. Coloca aqui no comentário qual é o momento que você está. E também compartilha esse vídeo para quem é empreendedor, para quem está pensando em empreender, para alguém que você conhece que possa ser impactado com esse conteúdo que a gente buscou aqui trazer a realidade, né? Então a gente não trouxe nenhuma distorção, realmente aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vive. E, Lucas, pra gente finalizar aqui, cara, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Como é que alguém quer conhecer um pouco mais o projeto aí do Sebrae aqui na região de Jundiaí? Como é que essas pessoas podem acessar você aí? Até para conhecer mais sobre o projeto, vocês podem ir. O Sebrae, eu não sei se é só aqui no estado de São Paulo, mas eu sei que ele tem um programa do Sebrae aqui, que eles tentam colocar uma estação em cada cidade. Então, se você não conhecer um agente, você pode ir na sua cidade, porque o projeto está quase no Brasil todo, se não no Brasil todo. Tá? Então, é muito fácil. Você está em qualquer lugar do Brasil, você consegue acessar. Comigo, especificamente, você pode ir no meu LinkedIn, né? Lucas Dias Mantovani. Também sou muito ativo lá, visualizando, não postando tanto. E no meu Instagram, que é Lucas D Mantovani, só a letra D, Mantovani. Vou deixar o link também aqui na descrição. Me seguir por lá, pode tirar dúvida, pode mandar mensagem, pode contar casos, quer bater um papo, alguma coisa assim, tenho agenda livre, a gente pode marcar uma conversa mesmo para tirar dúvida, para pegar referência também de outra pessoa, né? Então eu estou à disposição, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de comentar com os empresários que eu atendo também é o seguinte: se eu não souber se eu não conseguir te ajudar, você pode ter certeza que eu vou procurar quem vai conseguir te ajudar. Porque eu acho que no final é tudo isso. Todo mundo precisa de ajuda, de algum ponto, né? Às vezes algum norte. Mas uma coisa é certa: ninguém vai te ajudar a resolver todos os problemas da sua empresa se você não quiser. Isso. Tá? Se você não quiser ajuda para resolver, não importa. Você pode contratar o consultor mais caro do mundo, o cara mais foda do mundo, nem ele vai conseguir te ajudar se você não olhar para sua empresa. E não vai aplicar, né? Consultoria, muitas vezes o empreendedor ele acha que contratei um consultor, ele é o milagreiro aqui, ele é o cara que vai fazer a mudança. Quem faz a mudança é o próprio empresário, é a própria equipe. Tem que tem que ter um compromisso, né? Então, assim, de colocar alguém lá para ajudar e direcionar. Esse é o nosso papel, né? Ajudar a pessoa a enxergar algo que ela não está vendo, ou criar um caminho para ela percorrer, ou até mesmo pegar na mão e ir junto. Mas se o cara ficar travado e não fizer a parte dele, ninguém consegue fazer a parte dele, né? Sim. E busquem também conexões, né? Até no Connection, que eu participo mais ativamente, o Renato, ele fala muito, né? Geralmente uma pessoa ele tem em torno de 150 conexões. Então, se você conhece alguém no dia a dia, aquela pessoa provavelmente vai ter 150 conexões próximas, que vão ter 150 conexões próximas. Então, isso pode te ajudar. Busquem redes de apoio, redes de conexão, rede de negócios mesmo para conseguir crescer.
Né? Ninguém vai te ajudar, mas também você não vai conseguir crescer sozinho. Você consegue até certo ponto. Depois você precisa contratar colaborador. Lembre, eles são ativos dentro da sua empresa. Eles não são peso, eles não são uma despesa. Tá? Podem parecer alguns momentos que eles são, mas são pessoas e pessoas. Aí cabe a sua responsabilidade de contratar certo, né? Até quase um resumo que a gente falou. Né? Você contratar certo, você criar um planejamento para se organizar, para saber quem que você precisa contratar, para você colocar aquela pessoa dentro da sua empresa. Então, entenda a sua responsabilidade. É o que o Márcio falou. Empreender não é fácil. Não é fácil. É uma batalha todo dia. Né? Igual diz o meme, tem que matar 3 leão, 4 trig, né, por dia. É assim, cara. Igual você usou o exemplo do Fábio Augusto. Ele chegou onde ele chegou, mas você tem que olhar a história dele. Tudo que ele fez para chegar lá dentro. Cara? Ele é um cara pobre que chegou lá dentro. Beleza. Mas ele também, né, querendo ou não, ele é uma exceção. É mais difícil? É difícil, cara. Não é fácil empreender. Entendeu? Então, ter todas essas consciências, entender a realidade que você está vivendo. Uma coisa que acho que só para não estender mais também, que eu falo muito para os empresários que existe o ideal e existe o real. O ideal é que sua empresa tenha um lucro de 30%, que não falte dinheiro, que você consiga investir, que todo mundo trabalhe certinho, que esteja linda a empresa. Melhor que a Toyota, quando eles fizeram o modo Toyota lá. Mas existe a realidade. Qual que é a sua realidade? Qual que é o seu fluxo de caixa? Qual que é a realidade do seu mercado? Isso. Qual que é a realidade da economia mundial? Nós estamos vivendo agora um momento pós-pandemia. A realidade agora é diferente de 2019, 2018. E também é diferente das recessões que a gente teve nos anos na década de 2010, 2020 ali. Então, tudo isso influencia. Entenda que a realidade que você está vivendo ela também é importante. Qual que é a realidade da sua equipe? A realidade ela vai fazer completamente toda a diferença na sua empresa e na sua vida também. Perfeito, cara. Então, entenda isso, visualize isso, busque rede de apoio, busque conexões, busque empresas parceiras também. Você tem o Sebrae que tem muito curso gratuito, também tem alguns que são pagos, mas que são muito bons. Às vezes você tem acesso a consultorias mais baratas para você começar. Se você não consegue pagar o serviço de um consultor financeiro, um serviço de algum consultor, busque onde você consegue adquirir esse conhecimento de forma mais fácil. Aí depois, de novo, né? Obviamente, vai chegar no momento que aquele consultor gratuito ele não vai ser mais suficiente. Aí você tem que fazer um investimento de novo para continuar crescendo, né? Associações comerciais, eu vejo que elas são super importantes, né? Aí busque se a sua associação comercial da sociedade é ativa ou não. Eu sei que a de Jundiaí é muito ativa. Sim, eles trazem muita coisa. Entendeu? Tem até os grupos de negócio da associação também. Então, assim, busque conhecimento, né? Acho que resumindo tudo assim, busque conhecimento. Invista em livros. Se você não consegue ter tempo para investir em livros, invista então numa pessoa que vai fazer isso para você e vai te dizer o que fazer. Né? Acho que tem até uma frase, não lembro de quem é a frase, que ele fala assim: se fosse, eu não preciso ter o conhecimento. Né? Eu não contrato pessoas inteligentes para dizer o que elas têm que fazer. Eu contrato elas para que elas digam que eu tenho que fazer. Entendeu? A mesma coisa na empresa. Você não tem que saber todas as funções. Contrate pessoas que vão te dar o caminho ali também, né, para você crescer. A empresa, todo mundo cresce junto. Né? Ninguém ali vai crescer sozinho. O lucro ali acaba que todo mundo consegue ganhar mais depois. Né? O salário melhora, as condições de trabalho melhoram, mas também você tem que entender que você precisa investir ali dentro. Acho que assim, só para terminar também, para não alongar muito, que eu falo muito, se não me cortar eu vou falando, tá, Márcio? Esse é o papel do podcast. Que eu vi até num outro podcast, acho que era do pessoal do G4 Educação, né? Que eu não lembro quem que falou, mas ele falou assim, cara, não faz sentido nenhum. Hoje ele é um grande empresário. Eu chegar de jatinho na minha empresa e o meu colaborador não ter uma refeição decente. O que adianta eu ter um carrão se o meu colaborador não ter um banheiro limpo para ele usar na hora na hora que ele está no trabalho? Entendeu? E ele falou, eu só tô onde eu estou agora por causa deles. Entendeu? Exatamente. Eles me ajudaram a chegar onde eu tô. Claro, infelizmente você não vai conseguir realmente pagar para todos os seus colaboradores um salário de 100 mil reais. Isso é inviável também, porque a empresa precisa dar lucro. Sim, ela precisa ter tem alguma, mas é a questão das responsabilidades, né? Então, assim, todo mundo tem que crescer. Tem muito empresário que fica preocupado com o valor que ele paga para o colaborador, achando que é só um custo, né? Mas custo é aquilo que você... um gasto, né? Vamos dizer assim, aquilo que você coloca e você não vê resultado nenhum, você perde. Agora, o investimento é aquilo que você coloca que volta alguma coisa para você. Sim. Então, o colaborador ele tem que gerar
Ele tem que ser um multiplicador de ativos. Então, Exato, por boa. exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu tinha uma meta, então assim, tinha um indicador lá que eu tinha que dar 48 vezes o resultado da minha carteira, o meu salário. Então, se o lucro da carteira que eu gerenciava como gerente de contas não fosse 48 vezes o meu salário, e dentro do meu salário era todo o custo comigo. Não era só eu ganhava X de salário, era salário, todas as verbas, participação, convênio, tudo. Na hora que pegava lá, meu custo era X mil reais. Multiplica por 48. Quanto que deu a carteira do Márcio de lucro? Deu 20. Cara, eu tô na linha ali. Se o banco falar assim, viu, vai cortar 30% dos funcionários, eles iam chegar num ponto. Se eu tivesse na linha para baixo, um abraço. Por quê? Eu não gerei o lucro para a empresa. Exato. A sua empresa precisa fazer seu funcionário dar 48 vezes o lucro? Não, mas ele tem que gerar um lucro, porque senão você não está sendo produtivo como gestor. Aí você não sabe, tipo, que às vezes coloca o cara lá para fazer 2 funções, mas ele pode fazer muito mais. Se você descentralizar e deixar o cara fluir, né, também. Então tem que ser é um trabalho constante, né? E aí até nessa parte de reconhecimento do colaborador, não se atenham que reconhecimento é só dinheiro. Isso. Aí você Boa. falou assim, o nome é muito importante. Um livro que frisa muito isso é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não. Ele fala muito disso, ele bate muito nessa tecla. Né? Tem pessoas que fecham negócios exatamente... Um exemplo do livro é exatamente esse. Era um cara indiano que todo mundo chamava ele pelo apelido, e aí o cara queria fechar um negócio com ele ficou treinando por 3 dias como pronunciar o nome do cara. E aí quando ele chegou para falar com ele pessoalmente, ele pronunciou o nome dele corretamente. Ele falou, cara, ninguém nunca falou desse jeito comigo. Entendeu? Fechou o negócio. Perfeito. É só isso que vai fazer eu fechar o negócio? Não, mas é uma parte muito importante. É o que abre as portas. Então, assim, o cara baixou a barreira do... Opa, peraí. Quem é você, né? Então, gera conexão, né? A pessoa precisa entender isso, cara. É muito legal. E aí essa parte do reconhecimento, tem pessoas que se sentem reconhecidas se você dá um aumento de salário. Tem pessoas que podem se sentir reconhecidas se você comprar uma cadeira melhor para ela trabalhar. Cara, se você falar que ela tá fazendo... É o salário emocional, tipo assim, reconhecer. Ó, por exemplo, ontem foi o Dia das Mulheres. Então, inclusive, parabéns para vocês, mulheres, aí pelo dia, né? Então, o que acontece? Tem empresário que, tipo assim, o cara não comprou um chocolate. O cara não agradeceu, não falou nada, sabe? É um negócio assim, idiota. Mas a pessoa, quando recebe um mimo, pô, anima o dia da pessoa, sabe? Tipo, quando faz uma atitude legal ali, ó, vamos bater palma pra você que você fez bem. Todo mundo quer reconhecimento, cara. Quem fala que não quer ser reconhecido, talvez lá no fundo ela quer ser, só que ela tem um ego grande ali que ela não quero. Mas se você falar assim, cara, parabéns, você é inteligente, você fez algo, óbvio, ninguém quer ninguém mentindo, né? Alguém chegando e falando só por quero te agradar, né? Ah, Lucas, você é um cara legal e eu te odeio. Você vai perceber no meu tom de voz que não é verdadeiro. Mas esse trato, esse cuidado é importante com a equipe, com tudo, né? Não só, às vezes a pessoa também tem muita pessoa... Eu atendi um empresário uma vez que ele falava assim, ó, que na empresa ele era uma coisa e na casa dele era outra. E aí, tipo, na empresa ele era uma pessoa querida e na casa dele era uma pessoa muito rígida, assim, sabe? E aí, tipo... Mas aí, vale a pena você, tipo, se virar um personagem na empresa só para agradar as pessoas e na sua vida pessoal você não ser uma pessoa que tem as conexões? Então, você pode usar esse modelo positivo para tudo, né? Exato. E aí, você falou do... Ai, cara, fugiu da minha cabeça. Mimo? Não só do mimo, né? Mas essa parte do salário emocional, desse reconhecimento do cara, existem várias formas de se fazer. Sim. Né? E aí cabe de novo a responsabilidade, né? De você entender no seu colaborador o que ele quer. Eu lembrei do elogio. Que você falou, não adianta ser um elogio. No livro também fala assim que para você elogiar, você tem que ser um elogio sincero. Se não for um elogio sincero, a pessoa percebe, ela sabe que você tá mentindo. Aí o tiro sai pela culatra. Você não tem que atuar, né? Você tem que ser... Você mesmo. Você. Então, assim, o empreendedor... Como qualquer pessoa, tá? Você que tá, às vezes não é empreendedor, mas empreende. Então, eu sou colaborador de uma empresa que estou empreendendo dentro do negócio. Dentro do CNPJ do Lucas, do Márcio. E tá tudo certo, cara. Você não precisa ser um empresário, ter um CNPJ próprio. Quando eu falo de empreender, você produzir, deixar de ser assistencialista. Então, assim,
Cara, para de querer receber dinheiro de graça dos outros e entende Exato. que a sua função é gerar riqueza. E gerar riqueza para você, para sua família, para o mundo. Aí gerar riqueza também para aquele cara que está com o CNPJ e eu empreendo aqui dentro, tá tudo bem. Que nem quando eu trabalhava dentro do banco e dava lucro pro banco, tava tudo certo, cara. Era o combinado que eu tinha com ele. Só que eu ganhava meu dinheiro também, eu fazia meu dinheiro ali e eu usava meu dinheiro do jeito que eu queria. Tá tudo certo, a coisa funciona. O duro é quando eu fico só querendo mamar na teta e eu não produzo. Aí eu viro um sistema que não cresce, sistema que não funciona na minha percepção, né? Então, cara, que top. Eu acredito que daria pra gente falar mais Mas umas 4 horas aqui, porque tem muito assunto, é muita experiência, facilmente. mas foi incrível. Eu quero agradecer mais uma vez aí sua participação. Obrigado. Cara, e aí também você coloca nos comentários o que foi mais interessante, o que foi mais impactante para você. Para a gente finalizar, então, qual que é o último recado que você dá para a galera aí que ficou com a gente até aqui? Qual que é o seu último recado, última frase, algo que você queira se despedir do pessoal aqui que você manda? Acho que o principal mesmo é estudem, cara. Mesmo, não importa se você já tá 40, 50, 10, tá começando hoje a empreender, estuda, cara. Estuda, lê, vê um vídeo, pô, mas eu não gosto. Assuma a sua responsabilidade como pessoa e como empreendedor, tá? Tem coisas que a gente quer fazer, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Então assuma isso dentro da sua empresa, que existem coisas que você não vai querer, você não gosta de fazer, mas você vai ter que fazer para fazer a sua empresa dar certo. Então, às vezes, é muito disso. Então, estudem, façam o que tem que ser feito no dia a dia da sua empresa, tá? Que aí eu sei que as coisas vão caminhar melhores, tá certo? Eu acho que é basicamente isso aí. Muito bom. Você que está acompanhando a gente até aqui, eu quero finalizar trazendo aí a questão da congruência. Então, eu já falei em alguns episódios, você assistiu os outros 36 episódios, já vai ficar a dica também para você. Acabando esse aqui, volta lá, porque tem hoje aqui no podcast a ideia é trazer pessoas que têm experiência de várias áreas, então área de empreendedorismo, gestão, finanças, investimentos, autoconhecimento. A gente tem bastante gente que compartilhou histórias incríveis aqui. Então volta que tem mais 36 aí, bem legais aí esses episódios. Congruência é importante, você ser aquilo que você fala. Tem muita pessoa, tem muito empresário que fala uma coisa e no aplica outra. Então, a equipe não segue um cara. Então, a liderança hoje não é mais aquela liderança de eu mando, você tem que fazer aquilo que eu mando. Cara, o colaborador hoje pensa. A maioria das pessoas hoje tem aquela voz ativa, tipo, não concordo com o que você faz. Você manda eu fazer uma coisa, mas faz outra. Então, seja congruente com as suas ações, seja congruente com os seus resultados, aquilo que você quer, e com as expectativas. Porque tem gente querendo ficar milionário e não querendo pagar o preço. Tem gente querendo ir pro céu, mas não quer morrer, né? Então, assim, cara, não que isso tem que ser doloroso, tem que ser sofrido, não é isso. Se você não tiver uma estratégia, você vai quebrar a cabeça, vai dar murro em ponta de faca. Então, pegando até o gancho que o Lucas trouxe aqui, estudem, mas apliquem. Então, seja congruente com aquilo. Porque meu pai falava uma frase que, cara, eu nunca vou esquecer e isso vai servir para mim para a vida inteira. Ele falava assim, filho, meu pai só tinha 4ª série e ele teve muitos prejuízos por não ter estudo. Então, ele sempre estudo foi algo que, desde criança, eu fui muito incentivado a estudar, a fazer atividades e tal, porque ele acreditava que também eu ficar na rua sem fazer nada, eu tinha grande chance aí de não dar certo. E ele falava assim, filho, estuda, mas estuda para aprender. Sim. Então, ele sempre falava assim, filho, estuda para aprender, porque para aprender é quando você se propõe ali, eu estou disposto a fazer, eu vou aplicar e vai dar certo porque eu vou entender aquilo. Então, aplique, que vai dar certo. Seja congruente com seus resultados e cresça. Essa é a minha mensagem para você, que dê tudo certo. Conte com a gente aqui, então você vai conseguir me acompanhar também no Márcio Carribeiro em todas as redes sociais. E aqui no canal do YouTube também, além do podcast, tem os vídeos aqui que eu estou postando diariamente para te ajudar aí na gestão, nas finanças, para você conseguir ter apoio de quem tem uma experiência, vive todo dia aqui atendendo empresas, pessoas, nesse processo de crescimento profissional e empresarial. Quero agradecer a sua presença. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Márcio. Um abraço e te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau.